Capítulo 421. Extrator de supergênio e carta de invocação temporária de personagem. Estrondo. A explosão despertou a noite. Os cavaleiros do escudo azul no acampamento saíram de suas tendas e olharam para a floresta não muito longe com suspeita. Uma fumaça densa estava subindo dentro da floresta. Eles se viraram e ficaram chocados ao perceber que rezar estava faltando. O prisioneiro escapou. Alguém gritou. Os cavaleiros rapidamente pegaram seus escudos e espadas de aço e correram para o local da explosão. Ao entrarem na floresta, eles viram Anxiao parado diante de um enorme fosso. Dentro estava um cadáver que foi queimado com carvão. Não identificável. Rex apressadamente chegou ao local e perguntou com uma cara séria: "O que aconteceu aqui? Seu prisioneiro quase escapou e eu peguei." Anxiao deu de ombros e disse: "Como você pode ver, eu acidentalmente joguei demais. Rezar está morto?" Os cavaleiros ficaram chocados. A expressão de Rex mudou. Ele balançou a cabeça e disse: "O rei o quer vivo." Ele não deveria ter morrido, mas infelizmente, ele decidiu morrer. Como comandante, ele concluiu este assunto com apenas algumas palavras. Ele puniu rigorosamente alguns guardas de serviço e ordenou que os cavaleiros sob seu comando voltassem a dormir. O povo viu isso e não se importou muito com isso. Como Rezar havia morrido, não havia mais necessidade de escoltá-lo e eles não precisariam mais ficar nervosos no caminho de volta. Muitas pessoas deram um suspiro de alívio e se sentiram contentes. A maioria das pessoas tinha o mesmo pensamento que Rex e queria Rezar morto. A cidade natal de alguns cavaleiros era o território de Southland, e Rezar quase matou sua família. Se não fosse pelos guerreiros do mundo superior, o resultado teria sido inimaginável. Apesar do fracasso de Rezar, eles não podiam aceitar como se nada tivesse acontecido. Alguns velhos soldados que seguiram Rex por um longo tempo perceberam algo e deram a Rex um olhar significativo. Eles conheciam bem seu comandante. Esta fuga provavelmente foi planejada e encenada por causa do rei e da realeza que queria capturar Rezar vivo. Matar Rezar era para evitar que outras pessoas com más intenções se beneficiassem dele e causassem mais danos. Rex tinha uma reputação muito boa no exército e era amado. Além disso, os soldados não tiveram impressões muito boas sobre a realeza. Sem qualquer discussão, todos aceitaram como nada sabiam. Depois que todos se dispersaram, Rex acenou para Anxiao e saiu. Anxiao não voltou ao acampamento. Em vez disso, afastou-se mais. Na noite escura, ele chegou ao fundo de uma pequena colina. Rezar havia sido jogado lá, e Erlos o protegia com os braços cruzados. No final, Rex desistiu de Rezar. Embora ele realmente quisesse matar Rezar, ele não tinha muita escolha com Anxiao. Então ele só podia acreditar nas palavras de Anxiao. "Como ele está?" Anxiao perguntou. "O ferimento em seu peito está enfaixado, então ele não vai morrer?" Respondeu Erlos. "Boa, estou indo para King City com os cavaleiros. Você precisará permanecer na selva com Rezar. Quando eu terminar, chamaremos uma nave espacial e partiremos juntos." Erlos acenou com a cabeça. Ele avaliou Rezar e questionou: "Blackstar, você está realmente recrutando este mago? Ele não é do tipo bom. Eu pareço estar com falta de gente." Anxiao acolchoou suas costas e disse: "Não se esqueça, prometi trazer centenas de milhares de supers para resolver os problemas de Sunil. Não estou interessado nele." "Tudo bem então, vou ouvir você e ficar para protegê-lo. Se ele quiser correr, vou cortá-lo." Erlos confiava muito em Anxiao. Ele sabia que seu destino estava vinculado a Anxiao. No começo, ele se juntou ao Blackstar cheio de dúvidas, mas depois de passar por tantas coisas juntos, ele acreditava fortemente que Anxiao tinha capacidade de cumprir suas promessas quando o recrutou. Anxiao tinha capacidade de mudar o futuro de sua raça. "Já que você não está recrutando, para que você o quer?" Erlos perguntou. Rezar olhou para Anxiao. Seu rosto envelhecido estava cheio de horror, nenhuma ideia do que o esperava em seguida. "Você vai ver." Anxiao tirou um pequeno dispositivo em forma de ventosa, no meio do qual havia muitas agulhas minúsculas. Ele o pressionou no braço de Rezar, onde suas veias estavam mais perto da superfície. As agulhas penetraram em suas veias, sugaram lentamente seu sangue e gradualmente liberaram uma luz fraca e mágica. Rezar de repente sentiu que estava perdendo o poder mágico de seu corpo. Aterrorizado, ele olhou para o dispositivo em seu braço. Essa coisa estava sugando sua magia. Não, não. Ele lutou com todas as suas forças, mas sua força estava desaparecendo muito rapidamente. A magia estava desaparecendo continuamente. Muito em breve, mais rugas apareceram no rosto de Rezar como se ele tivesse ficado 10 anos mais velho. Uma sensação de fraqueza encheu seu corpo e ele se sentiu como se estivesse de volta à sua infância, quando ainda era uma pessoa comum. "Cadê meu poder? Devolva meu poder." Ele ganhou o poder de um ascendente por menos de meio-dia, e antes que pudesse sentir esse poder completamente, ele já o havia perdido. Rezar quase desmaiou. Mesmo quando o plano de 20 anos falhou, ele não ficou tão desesperado. O poder era a base de sua confiança, e Anxiao tirou isso dele. Com seu poder perdido, a mente de Rezar parecia ter se tornado uma pessoa comum também. Não, nem mesmo tão forte quanto uma pessoa comum. Ele estava chorando e implorando. Anxiao balançou a cabeça. Algumas pessoas usaram seu poder para fazer o que quisessem e serem más e, quando perderam, tornaram-se covardes. O dispositivo em sua mão era de fato o Extrator Super Gene, versão de teste, que ele obteve da Darkstar. Erlos viu isso e um calafrio percorreu sua espinha. Rapidamente, coloque-o de lado. "Estou com medo." Há alguns meses, Anxiao testou o efeito do extrator. A primeira cobaia foi a Frenzied Ward. O efeito disso nos jogadores foi a absorção de 20 a 50 pontos de um atributo aleatório e uma certa quantidade de energia deles,
que poderia ser dada a outra pessoa. A duração foi de 10 minutos a 2 horas. Em sua vida anterior, o Super Gene Extractor era controlado pela Darkstar. Os jogadores só podiam obter Broken Super Gene Extractor após completar missões relacionadas altamente difíceis. Seu efeito foi semelhante ao que ele tinha, mas mais fraco. A praticidade do extrator era muito baixa em combate, pois precisava estar em contato direto com o corpo do alvo para fazer efeito. A maioria das pessoas tinha armadura física ou mágica, então era muito difícil para ela funcionar. Além disso, o alvo precisava estar sob controle e não se mexer. A função oculta do extrator só teria efeito quando o alvo estivesse completamente desprotegido, como dormindo, escravizado, paralisado ou disposto, o que significava que o alvo tinha que estar sob controle completo. Se os jogadores fossem afetados por isso, infelizmente, eles entrariam em um período de fraqueza de 12 horas, em que seus atributos diminuiriam em 30 a 90%, dependendo da produção do extrator. Se fosse usado em um NPC, não apenas o NPC também se tornaria fraco, mas também geraria uma poção de habilidade. Beber aquela poção concederia uma certa habilidade do alvo, que seria mostrada como uma carta de invocação de personagem temporária na interface dos jogadores. O segundo sujeito de teste que contribuiu para esse resultado para Anxiao foi, de fato, Erlous. Erlous lembrou-se vividamente da sensação de terror e fraqueza quando seu poder foi retirado, e ficou horrorizado com isso. Quando Anxiao usou nele, ele usou apenas uma pequena produção baixa. Mas mesmo assim, Erlous precisou de muitos dias para se recuperar. Coisas como essa, que poderiam tirar os supergenes, eram o inimigo natural dos supers. Quantos supers a organização que inventou este dispositivo destruiu no processo? Anxiao tirou 3 tubos vazios e despejou o sangue extraído pelo dispositivo de dentro. Sublinhado. Você recebeu, poção de habilidade, X3. Sublinhado. Ele bebeu um tubo imediatamente. O sabor doce e metálico encheu sua boca. O sangue quente desceu por sua garganta e era muito picante no nariz. Então, um calor que pertencia ao poder mágico ondulou em seu corpo. Sublinhado. Você recebeu, carta de invocação de personagem, rezar. Temporário, vírgula. Carta de invocação de personagem, rezar. Temporário. Poder mágico da água de origem. Concede temporariamente um poder além de si mesmo, mais 20% em todos os atributos. Duração, 5 a 15 minutos. Uso, 01. Esta carta de invocação de personagem existirá por 15 dias. Sublinhado. Um buff, não é uma habilidade ruim. Anxiao estava bastante satisfeito. Rezar havia perdido seu poder mágico apenas temporariamente, mas esse velho chorão não sabia disso. Isso significava que Anxiao poderia continuar a tusqueá-lo e fazer muitas poções de habilidade. Embora a habilidade temporária de Character Summon Card fosse diferente, ele acreditava que os jogadores estariam dispostos a pagar por este novo produto. Em sua vida anterior, Darkstar havia usado o Super Gene Extractor para realizar esse plano. A diferença era que Anxiao não capturaria as pessoas como baterias do nada. A carta temporária de invocação de personagem era apenas um complemento para ele não precisava dela. Somente quando encontrasse alguém com quem pudesse usá-lo sem entrar em conflito com sua moral, ele o faria. Lembro-me de que você me implorou para levá-lo ao mundo superior. E, agora, eu prometo que vou. O sorriso de Anxiao era como o de um demônio nos olhos de rezar. Este velho estremeceu de terror. Ir para o mundo superior assim era exatamente o oposto de como ele pensava que seria. Uma forte sensação de arrependimento encheu seu coração e subiu em seus olhos. Ei, você é um demônio. Rezar queria rugir, mas só conseguiu falar essas palavras suavemente. Anxiao achou graça. Você está me chamando de demônio? 2 dias depois, os Blue Shield Knights retornaram a King City. Esta cidade estava situada em uma planície, e o rio Origin Water dividia a cidade ao meio, separando-a em East Shore e West Shore, ao mesmo tempo em que dividia as classes. A costa leste tinha mansões e palácios reais, lindos e luxuosos. A costa oeste era uma área populosa de civis, repleta de prédios e todos os tipos de canos poluentes, formando as ruas complexas. Apenas as pessoas que moraram lá por mais de 10 anos podiam se lembrar das estradas. As pessoas normais se perdiam depois de algumas voltas. Já era meio-dia e um sol do tamanho de um feijão pairava alto no céu. As luzes eram fracas e davam à cidade uma sombra amarela escura. Os prédios e as ruas se envolviam. Era como o anoitecer sob o pôr do sol. Mas esta era a hora mais brilhante do dia no planeta amanhecer. Rex trouxe todos para a costa leste e se estabeleceu perto do palácio. O mordomo veio recebê-los e sua atitude foi mais educada e respeitosa do que quando enfrentou o rei. Ele se curvou tão baixo que parecia que queria fincar a cabeça no chão. Em nome do reino vão, dou as boas-vindas ao planeta amanhecer. Sua Alteza convidou os guerreiros do mundo superior a se juntarem ao palácio para jantar. Esperamos que você possa nos dar o prazer. Até então, nossos ascendentes se comunicarão com você por meio dos magos do tribuno do reino e farão o pagamento pela recompensa deste aluguel. O povo não fez objeções. O principal objetivo de Anxiao nesta viagem era perguntar sobre os sinais do desastre da mutação, e foi a oportunidade perfeita para perguntar ao rei. Se o jantar no palácio fosse o tipo de festa que permitia que ele se movesse livremente, ele pediria informações ao rei. Capítulo 422, Sinal de mutação e início das finais. Quando a noite chegou, estava claro no palácio. Anxiao e os outros aceitaram o convite, vestiram roupas formais dadas pelo mordomo e compareceram ao jantar. O garçom do palácio os conduziu ao pátio ajardinado que já havia sido montado como uma área de banquete ao ar livre. A luz quente e brilhante expulsou a escuridão da noite. Nas mesas compridas havia pratos requintados, frutas e vegetais verdes,
verdes, amarelos e roxos, a fragrante carne assada de batidas desconhecidas, as tortas doces com creme transbordante e os licores azuis claros de origem water. Garçons percorriam o local com um prato na mão e um músico sentava-se no meio e tocava um ritmo alegre com um instrumento de aparência estranha. Enquanto isso, os royalties wainerianos de pele azul clara conversavam no pátio. O banquete havia acabado de começar. Em um canto do pátio havia um pavilhão, dentro do qual estavam o rei vaidoso e os royalties supremos. Eles olharam para a entrada do pátio. Vendo que os guerreiros do mundo superior haviam chegado, o rei pigarreou e fez os outros se levantarem. Todos, bem-vindos ao jantar de banquete do palácio. Sou Galo Mil. Obrigado por sua amável ajuda, disse o rei. Mil na língua vaineriana significava rei ou líder, e era assim que o rei se dirigia a si mesmo. O rei Galo era um homem de meia idade e bastante corpulento. Enquanto fazia seu discurso de agradecimento, ele desceu do pavilhão e deu as boas-vindas pessoalmente a Anxiao e aos demais. Os outros membros da realeza interromperam suas conversas e os cumprimentaram juntos, na frente dos convidados dos mundos superiores. Eles sabiam que seu status real nada significava. Esta era uma diferença de nível, semelhante a um chefe de tribo nativo enfrentando convidados de uma civilização desenvolvida. Mas a diferença era maior. Os guerreiros do mundo superior eram dragões fortes o suficiente para ignorar os senhores locais. Linji expressou claramente que Anxiao era o líder, então Anxiao não teve escolha a não ser continuar a conversa. Eles trocaram amabilidades, minimizando seus papéis. Então o rei Galo contou uma piada que não tinha graça nenhuma, mas os royalties riram alto como se fosse algum tipo de provocação extremamente engraçada. Um grupo de magos do tribuno do reino saiu enquanto segurava o comunicador galáctico. Eles lidaram com isso com muito cuidado como se fosse algum tipo de relíquia sagrada. Depois de alguns cliques e pressionado, o holograma de um ascendente apareceu no meio do pátio, causando espanto e choque entre os wainerianos. Anxiao ouviu uma velha realeza ao lado dele dizendo aos seus filhos: valorize este momento. Só podemos ver um ato de Deus como este quando há convidados importantes. O mais velho do Volga torceu os lábios e disse: essas pessoas são tão ignorantes. O segundo irmão olhou para ele e disse: não éramos assim quando éramos jovens. Também, o irmão mais velho não tinha nada a dizer. Ele se virou e viu que seu irmão mais novo já estava derrubando uma baqueta de animal com óleo em volta da boca. O rei Galo falou algumas palavras com este ascendente. O ascendente agradeceu a ajuda e enviou o dinheiro para suas contas, encerrando a comunicação. O rei Galo sorriu e disse: por favor, aproveite a comida e as bebidas. Esta é uma ocasião alegre. O povo se adaptou à atmosfera do banquete. A realeza vinha conversar com eles de vez em quando com uma atitude rígida e curiosa. Também houve shows no banquete. Não muito depois, um grupo de dançarinas apareceu. Eles pularam e se viraram na multidão com sedução em seus olhos. Anxiao não sentia nada por esses wainerians de pele azul. Ele bebeu um pouco do licor origem water, se virou e viu a Rosie olhando para a mesa de jantar, parecendo hesitante se ela deveria comer alguma coisa ou não. Anxiao se aproximou, colocou a mão em volta do ombro dela por hábito e disse: não haverá nenhum combate no futuro previsível. Você não tem que usar seus poderes. Comer alguma coisa. A Rosia não parecia se importar muito com as ações de Anxiao. Ela pegou uma comida roxa e mordeu o lábio. Ela não precisava de comida para viver, pois absorvia automaticamente a energia perdida do ambiente ao seu redor para sustentar seu uso de energia, o que era supostamente uma característica das vidas energéticas. No entanto, naquela época, Anxiao estava curioso sobre o que aconteceria se ela comesse algo e a convencesse a consumir um pouco. Embora a Rosia não sentisse fome, ela sentiu que consumir comida era interessante depois de provar como a comida era deliciosa. Comer tornou-se então uma atividade de entretenimento para ela. Comparada com sua indefinição e personalidade extremamente calma 9 meses atrás, a Rosia agora era mais humana. O sistema digestivo de Rosia era muito forte e toda sua comida seria decomposta em energia sem nenhum desperdício, então ela não precisava excretar. No entanto, um acidente muito estranho aconteceu. Seu poder Energizer só poderia ser usado em si mesma e não em nada externo. Antes que sua comida fosse completamente digerida e transformada em energia, as sobras em seu estômago que ainda não haviam sido digeridas caíam espirrando. Naquela época, eles estavam prestes a iniciar uma batalha com alguns inimigos, e essa cena chocou os dois lados. A polpa da comida espirrou abaixo da bola de energia em que a Rosia se transformou, e as áreas caíram em um silêncio profundo e constrangedor. Desde então, a Rosia sempre contava as datas antes de consumir qualquer alimento, calculando se ela precisaria usar seus poderes antes de sua comida ser digerida. Sua força de espera estava disparando, e não era muito mais lenta do que a dos jogadores. Ela já estava no grau C+, apenas meio grau de distância do grau B nos requisitos da missão. Depois de levantar e colocar a fruta no chão várias vezes, a Rosia deu uma mordida no final. Joia apareceu em seu rosto e ela passou a fruta da qual havia dado uma mordida para Anxiao e disse: é uma delícia, experimente. Anxiao mordeu a fruta. Seu rosto ficou imediatamente coberto de rugas. Ele empurrou a mão de Rosia e disse: é tão azedo. Seu gosto é muito diferente do meu. Guarde para você. Anxiao adiou para treinar sua energia. Depois de passar mais tempo juntos, a Rosia estava mais perto de Anxiao. Suas interações eram muito íntimas, mas não havia pensamentos inadequados. Anxiao não via a Rosia como um ser feminino normal. A seus olhos,
Ela era uma forma de energia pura e assexuada. A Arosia também não se via como uma mulher, então essas ações íntimas eram muito naturais para ela. Depois de caminhar para o lado, Anxiao pensou que era hora de ter uma conversa com o Rei Galo. O Rei Galo convidou Anxiao para entrar no pavilhão e perguntou com um sorriso: Capitão Estrela Negra, sobre o que você quer falar comigo? Anxiao baixou a voz e disse: tenho um tipo especial de capacidade de intuição. Quando cheguei a este planeta, senti que havia algum tipo de vírus do espaço que está aqui no planeta Amanhecer. Rei Galo ficou chocado. Ele se endireitou e disse: você está dizendo que nosso planeta está infectado por algum tipo de doença? Não, não, isso é apenas um sentimento. Os detalhes ainda requerem alguma pesquisa sobre se havia algum sintoma semelhante aparecendo em grande escala, só então a existência do vírus pode ser confirmada. O Rei Galo levou isso muito a sério e ordenou ao administrador que organizasse as informações de todos os territórios. O Reino Vão já existia há muitos anos e tinha uma rede de inteligência muito grande. Os senhores dos territórios apresentavam relatórios de seus territórios uma vez a cada certo período, por isso era muito fácil de coletar. Não muito depois, o mordomo voltou ao pátio e separou algumas páginas de um relatório. O Rei Galo deu uma olhada, balançou a cabeça e disse: são todas doenças infecciosas comuns. Não parece haver nenhum sintoma novo em grande escala. Anxiao ergueu a sobrancelha e disse: pode não ser ficar doente. Também pode ser algum tipo de comportamento incomum. Como? Dormir mais do que o normal? O Rei Galo congelou por um momento. Quem iria verificar a qualidade do sono dos outros do nada? Todos dormiam com as portas fechadas e ninguém falava sobre como foi seu sono na noite anterior com todas as pessoas que conheceram. Não houve registro da qualidade do sono das pessoas. Rei Galo de repente pensou em algo. A produção mineral deste ano nos territórios é 16% menor que no ano passado, mas as minas não secaram e o número de mineiros é maior do que no ano passado. O fator que pode ter afetado a taxa de produção só pode ser a duração do trabalho. Talvez tenha algo a ver com isso. Pode ser. Anxiao olhou para o Rei Galo novamente. Este rei parecia bastante capaz, pois era capaz de perceber uma conexão oculta entre assuntos que não pareciam ter qualquer relação. O período de incubação do vírus da mutação foi muito longo e os meios de sua propagação foram muitos. Os primeiros sintomas dos infectados eram dormir mais do que o normal e sonolência. Os sintomas piorariam gradualmente, e o infectado poderia dormir por até 2 ou 3 dias. Isso seria quando o vírus da mutação estava perto de entrar em erupção. Quando o vírus amadurece, o período de incubação fica mais curto e os sintomas pioram. O período de sonolência pode até ser totalmente ignorado e os sintomas passam para o próximo estágio. De acordo com o tempo da versão, o vírus da mutação neste momento ainda estava em sua infância, então estava muito escondido. Eu me pergunto como o planeta Aquamarino está agora. O Rei Galo estava bastante preocupado. Ele perguntou se havia alguma solução para isso. Anxiao balançou a cabeça e disse-lhe que também não sabia que vírus era, mas era melhor eles tomarem cuidado e ele foi embora. Anxiao já havia obtido a informação que queria e lembrou o Rei Galo, então o planeta Amanhecer, pelo menos, não estaria totalmente despreparado. Afinal, este planeta também era um dos alvos da missão. Durante o período de incubação do vírus da mutação, Anxiao não tinha solução para ele, a menos que ele estivesse disposto a desistir da missão, desastre de mutação, ainda não iniciada e enfrentar um grande risco ao dar a fonte de mutação de 7ª geração para Godora antes do desastre começar para que eles pudessem fazer uma cura para ele, o que também levaria a ele sendo questionado e suspeito também. Isso não valia a pena. Ele só poderia maximizar o valor das coisas que tinha quando o desastre aconteceu e fez Godora e Darkstar lutarem diretamente. A única preparação que posso fazer para o desastre da mutação é ficar mais forte. Todo o resto tem que esperar o momento certo. Ponto. No dia seguinte, Anxiao gentilmente rejeitou o convite do Rei Galo e deixou King City. Ele ligou para a nave espacial de um parceiro próximo na selva, pegou Elouse Rezar e voltou para Juberliub. Linji conseguiu o número de comunicação de Anxiao e saiu alegremente com seu povo também. O Black Star Mercenary Groll era agora considerado bastante conhecido em Juberliub, e eles finalmente puderam desfrutar dos mesmos privilégios que tinham dado aos aliados dos Ki-Ring quando chegaram pela primeira vez a Juberliub. Eles não precisavam fazer fila e tinham prioridade em muitos serviços. Ao caminharem pela rua, muitos mercenários e transeuntes os cumprimentaram com respeito e gentileza. Depois de voltar para a fortaleza, Anxiao deixou Rezar inconsciente, colocou-o em uma sala vazia como uma cela e o deixou lá por enquanto. Havia algo mais importante que precisava de atenção no momento. A Liga Internacional começaria em 3 dias. As ligas internacionais foram divididas em 2 etapas. A primeira fase foi a competição regular baseada em pontos, onde as 8 melhores equipes e os 16 melhores competidores individuais entrariam nas finais internacionais. A segunda fase foi a final, onde 2 equipes se enfrentaram em melhor de 5 até que o campeão final fosse decidido. Na China, as equipes qualificadas foram Dinastia do Rei Almirante, Longski de Altian e Templo de Deus de Ligi. Os competidores solteiros foram King Admiral, Snowflower e Frenzy Edward. Os outros jogadores profissionais não qualificados ajudaram-nos a treinar e emprestaram-lhes generosamente equipamentos. Em tempos importantes como este, todos abandonaram seus rancores do passado e se tornaram unidos. Os clubes de todos os países fizeram o mesmo, dando os melhores equipamentos e habilidades aos competidores. Esta foi a primeira competição internacional, então além do Rei Almirante,
que era o mais calmo. Todos os outros competidores estavam um tanto nervosos. Não só eles, mas todos os jogadores profissionais de vários países tinham o mesmo sentimento, nervosismo e expectativa. Um festival estava se aproximando e a paixão dos jogadores foi acesa mais uma vez. Os fóruns foram preenchidos com informações sobre clubes de todos os países e apareceram todos os tipos de análises e previsões. Em comparação com as competições regionais, as competições internacionais eram muito mais vigorosas. Jogadores de diferentes países se reuniram para discutir. Foi muito barulhento nos fóruns. Boom It Dog desfrutou dos benefícios de estar em uma posição favorável. Ele interrompeu temporariamente a série Black Star, que já tinha 16 episódios, e começou a fazer um episódio especial com as entrevistas pré-competição dos competidores chineses do grupo mercenário. Capítulo 423, Estreia. A competição internacional está prestes a começar. Convidamos alguns capitães e competidores para estar conosco hoje para uma simples entrevista pré-competição. O local do vídeo foi a fortaleza de Anxiao em Juberliub. 4 jogadores profissionais sentaram-se no sofá e aceitaram a entrevista do Boom It Dog. Os 4 eram o Rei Almirante, Ao Tian, Li Ji Frenzy e Edward, todos capitães das equipes qualificadas ou competidores no singles. Snowflower, que havia obtido o segundo lugar no singles, não entrou na equipe galáctica de Anxiao e ainda estava no planeta Aquamarine, então ele não foi incluído na entrevista. Os 4 cumprimentaram o público e a entrevista regular começou. Boom It Dog era diferente de seu estilo usual, como se ele tivesse se tornado o apresentador do Galaxy Times. Ele se sentou muito ereto e seu rosto estava muito sério. No entanto, não importa o quão formal suas ações fossem, isso não poderia cobrir sua personalidade atrevida. As perguntas da entrevista eram todas regulares, perguntando sobre sua confiança, preparações e objetivos. Todas eram perguntas típicas. Quando perguntados se estavam confiantes, quem ousaria dizer não diante de um público tão grande? Você quer que seu clube feche? Como eles se prepararam? Quem exporia essas informações confidenciais diretamente? Se os oponentes vissem, não haveria fim para as repreensões que receberam. Alvo na competição? Qual clube diria que não quer ser campeão? Mesmo que seu alvo fosse apenas os 4 primeiros ou mesmo os 8 primeiros, como eles poderiam dizer isso abertamente? Todos os jogadores profissionais queriam ser campeões. Os 4 jogadores profissionais responderam a essas perguntas com facilidade, dando respostas típicas. Depois que essas perguntas terminaram, Boom It Dog começou a bater papo com os 4. Em uma entrevista informal como essa, o tópico poderia ser mais casual. Boom It Dog indicou alguns bons jogadores estrangeiros para eles comentarem, e a atmosfera era bastante pacífica. Quem você acha que são os adversários fortes que você precisa prestar atenção nesta competição? Boom It Dog perguntou. Li Ji ponderou e disse: Tulips Club da França, Team Deville, Team Thundersnack e Team K da América, Rose Knit do Reino Unido, Team Ibra do Japão, Kinshi Club da Coreia e assim por diante. Estou ansioso para lutar contra essas equipes e jogadores. Embora os adversários sejam muito fortes, estou confiante. As equipes eram todas as melhores em seus respectivos países. Suas posições em seu país eram iguais às dos 4 maiores clubes da China. Boom It Dog acenou com a cabeça, olhou para os outros 3 e disse: E vocês? Quais são os oponentes que você precisa levar mais a sério? Nenhum, disse o Rei Almirante. Meu oponente sou apenas eu, disse Ao Tian. Frenzy Edward olhou para a esquerda e para a direita para os jogadores piedosos confiantes e orgulhosos ao lado dele. Engoliu sua saliva e disse cautelosamente: Eu acho que Li Ji colocou bem. Ao Tian e o Rei Almirante olharam para ele como muito jovem, muito ingênuo e esperávamos que você fosse melhor do que isso aos olhos. Frenzy Edward encolheu o pescoço com o olhar. Li Ji deu um sorriso muito rígido. Ele ficou tão tentado a tirar os sapatos e jogá-los nos 2 capitães. Você acha que eu não sei o que você está dizendo nas entrelinhas? A entrevista estava acontecendo com alegria e a sessão de comentários estava muito ativa. Keof Solomon rapidamente assistiu à entrevista chinesa e mudou para as entrevistas de outros países. Na França, o capitão do Tulips, Luos Tiangel, aceitou a entrevista, em que adversários prestam mais atenção. As 3 equipes da China, eu acho, eles são adversários muito fortes e acho que a maioria dos times concorda com isso também. Além disso, o Rei Almirante e eu somos velhos rivais. Luos Tiangel era um jogador sênior, então ele respondeu às perguntas com um sorriso no rosto e sua voz era suave e calorosa. Keof Solomon também assistiu às entrevistas de outros países. Sempre que o anfitrião perguntava quais oponentes estavam ameaçando, o nome da China estava definitivamente na lista. Cada equipe estava levando as equipes chinesas muito a sério. O padrão esportes da China não era tão ruim e poderia ser considerado como nível 1. Mas esta foi a primeira vez que eles receberam tanta atenção de todas as equipes. Isso veio das oportunidades que eles tiveram. A China foi o único país onde os jogadores concorrentes tiveram a oportunidade de entrar no estágio interestelar com antecedência. Esses clubes estrangeiros sempre estiveram atentos à experiência dos jogadores chineses no Black Star Mercenary Group. Eles foram considerados oponentes muito fortes. Depois de sair dos fóruns, Keof Solomon olhou para seus companheiros de equipe na sala e disse calmamente: Aparentemente, os outros times têm os mesmos pensamentos que nós. As equipes chinesas são um problema. Fora da casa, o chão estava coberto de neve que se estendia além do horizonte. Os acampamentos militares do Ninho de Demônios se espalharam por todo o país, e o exército de demônios vagava de vez em quando. Esta casa também era um acampamento do exército. Os jogadores lá,
incluindo Keof Solomon. Todos tinham a aparência da raça demoníaca. A raça mostrada em suas interfaces era Ion Demon. Eles tinham mais de 2 metros de altura e tinham chifres de ovelha curtos estendendo-se da testa, uma cauda atrás das costas, pernas grossas e fortes e escamas negras de demônio em seu corpo. Eles foram equipados com armaduras e armas. Embora seus rostos fossem ferozes, eles ainda tinham alguns tipos de características humanas, os diferenciando uns dos outros. Este foi o acampamento base que a América tinha escolhido, um dos planetas do Extinguir Charmy, planeta Winterfrost. Todos eram jogadores profissionais renomados do Clube K. Electrolux, que estava longe no planeta com a Marine, era um jogador aposentado do Clube K. Kay era muito apaixonado por plantar batedores e espiões. Na verdade, eles tinham uma equipe madura para isso, fornecendo todos os tipos de informações e ajuda para sua equipe. O capitão, Keof Solomon, era uma conta oficial registrada pelo clube, e todos os capitães usavam o mesmo nome. O capitão anterior se aposentou, e a chave de Salomão dessa geração havia recebido o cargo no ano passado. Ele derrotou todos os jogadores do time no processo seletivo. O clube K viu nele um potencial extraordinário. Por isso abriram uma exceção e fizeram dele o capitão, decidindo se concentrar em treiná-lo por um longo tempo. Eles tinham grandes esperanças por ele. Os chefões de K planejavam usar 1 ou 2 temporadas para construir uma equipe de craques em torno dele e de alguns membros antigos, apostando em seu futuro, na esperança de alcançar 3 campeonatos consecutivos. Esse também era o sonho de todas as equipes. A chave de Salomão dessa geração não era tão estável quanto os jogadores antigos. Ele era conhecido por ser rápido e feroz em seu estilo de combate e estilo de comando. Os superiores tinham grandes esperanças nele, mas ele sentia que era o que merecia por ser tão capaz. Ele era arrogante, mas tinha o direito de ser. Seus companheiros de equipe, fãs e os superiores admiravam sua agudeza. A humildade é uma virtude na China, mas não na América. Ser direto e orgulhoso eram as características dos jogadores americanos. Na primeira temporada do campeonato, a maioria dos clubes planejava apenas observar a situação, treinar sua equipe e se familiarizar com a competição, e não tinha muita vontade de ver os resultados. No entanto, a chave de Salomão não era como as outras, ele tinha apenas um objetivo, o campeonato. Há muitos adversários, mas poucos são os fortes que podem nos atrapalhar. A dinastia da China é uma delas. Além dessas obstruções, as outras equipes não são uma ameaça. Eles são apenas presas para nós ganharmos mais pontos. Keof Solomon colocou as pernas sobre a mesa e olhou para seus companheiros. Ele tinha um sorriso confiante e desdenhoso no rosto. Gente, deixe-me guiá-lo para se tornar o campeão. 3 dias se passaram rapidamente. Anxiao resolveu os assuntos do grupo mercenário. Ele temporariamente não aceitou nenhum pedido e anunciou que queriam descansar um pouco. A competição internacional duraria de 3 a 4 meses, e Anxiao planejava dar aos jogadores algumas férias no início por cerca de 1 mês. Ele também iria descansar por algum tempo, colocando as mãos em seus requisitos de avanço de classe e subclasses. Hoje foi o dia do início da Liga Internacional. Anxiao permaneceu em seu quarto e abriu os fóruns. No topo estava uma transmissão ao vivo da Liga Internacional, que ainda não havia começado. No salão da Fortaleza, todos os jogadores do Black Star estavam reunidos. Os jogadores concorrentes estavam cercados no meio, esperando a loja começar a vender cristais de coleta. Frenzied Ward esfregou as mãos. A ideia de lutar com jogadores profissionais de vários países o deixava nervoso. Ele nunca tinha estado em um palco tão grande antes. Fiz nome na competição da área, mas se eu não tivesse um bom desempenho na competição internacional, mais da metade do trabalho árduo anterior seria desperdiçado. Só se tiver um bom desempenho na competição internacional posso manter a minha fama ou até aumentá-la. Frenzied Ward estava animado em seu coração. Ele orou por si mesmo para não ter um desempenho inferior. Do outro lado, Altian, o rei Almirante e Li Ji conversavam. Se um de nós infelizmente estiver no mesmo grupo que o outro, é melhor cooperarmos. Se uma equipe não tiver absolutamente nenhuma chance de se classificar, essa equipe pode ajudar a outra equipe do mesmo grupo. Se nos encontrarmos, não vamos sair de tudo, disse Li Ji. Altian interceptou e disse calmamente, eu farei o máximo, não importa quem seja o oponente. Meu profissionalismo não me permite segurar. O rei Almirante bocejou e disse preguiçosamente, você não pode me vencer, mesmo que eu me contenha. Li Ji ficou furioso, porque os dois não conseguem ver o quadro geral. Agora estamos representando a China, se não conseguirmos bons lugares, estamos errados. Aconteça o que acontecer, isso vai causar um grande impacto negativo no nome das equipes. O resultado é a única coisa importante nas competições. Para obter melhores resultados, o que há de errado em alguns ajustes adequados, temos que ser flexíveis. Neste momento, uma notificação apareceu na interface dos competidores. Eles abriram a loja às pressas. O cristal Gathering já estava disponível para compra. Eles o esmagaram assim que o compraram. A névoa saiu do cristal e envolveu-os. Quando a névoa se dissipou, os competidores desapareceram. Assim como os efeitos dos cristais de masmorra, eles entraram em uma cena duplicada. Com um flash nos olhos de Frenzied Ward, o ambiente ao redor mudou completamente. Ele estava em uma enorme arena e ao lado dele estavam os outros competidores da China. Desviando o olhar, jogadores de diferentes raças surgiram do nada, um após o outro. Apareceram jogadores de vários países. Eles ficaram em grupos e se mediram. Os nomes das contas acima de suas cabeças eram todos famosos. Tulipas francesas, Cavaleiros Rosas do Reino Unido, Demônios americanos, Cobras do Trovão, Tomahawks suecos. Espada Frenética examinou um por um. Todos eram times de renome mundial. Nesse momento, ele finalmente sentiu o quão real era esse festival internacional. Ele não pôde deixar de tremer ligeiramente de empolgação e expectativa. Ao lado dele,
O rei almirante parecia casual e preguiçoso como sempre, acenando para jogadores estrangeiros de longe. Muitos deles se conheciam. Esta cena apareceu no vídeo ao vivo nos fóruns. A atmosfera turbulenta era como um festival de milhões de pessoas. O anfitrião apareceu no meio da arena, atraindo a atenção dos competidores. Ele primeiro parabenizou os competidores pela qualificação para a Liga Internacional, depois deu início ao discurso oficial de abertura sobre quem patrocinou a competição e outras formalidades. Após 5 minutos, ele finalmente terminou o discurso de abertura e começou a falar sobre o sistema de competição. Há um total de 13 divisões, um total de 39 equipes e jogadores individuais de todo o mundo estão qualificados para a Liga Internacional. O modo de competição é uma continuação da competição diária. A competição em equipe inclui batalha em equipe e desafio. Os singles incluem duelo. Anxiao acenou com a cabeça enquanto ouvia o anfitrião. A primeira temporada da Liga teve muito poucas variedades. Em sua vida anterior, as temporadas posteriores tiveram mais tipos de competições, como masmorras, sobrevivência, caça, corrida e todos os tipos de formas estranhas de competir. Para serem mais divertidas, as competições foram se tornando cada vez mais diversificadas. O anfitrião continuou e disse: 39 equipes e jogadores serão divididos em 3 grupos, A, B e C. Eles competirão dentro dos grupos e os vencedores serão recompensados com pontos. O número de pontos atribuídos depende do dano que a equipe vencedora recebeu na competição. As 8 melhores equipes e 16 jogadores individuais entrarão nas finais. Ele olhou ao redor. Os jogadores profissionais tinham várias expressões. Alguns estavam entusiasmados, alguns sérios e alguns estavam confiantes. Vamos começar a tirar a sorte. Capítulo 424, Primeira vitrine, abertura esmagadora. Durante o sorteio, cada equipe se avaliava. As seleções chinesas eram vistas com mais frequência. A maioria das pessoas não queria estar no mesmo grupo das equipes chinesas, eles eram os ossos duros. O agrupamento foi completamente aleatório e os resultados saíram muito rapidamente. Dynasty estava no grupo A. Temple of God e Longski estavam no grupo C, e todas as outras equipes foram randomizadas também. O grupo A era o grupo mais normal. A mistura de equipes fortes e equipes era muito equilibrada. Dynasty e Devil eram as 2 equipes mais fortes e tinham boas chances de chegar às finais. O grupo B tinha times menores e mais fracos. Era o mais seguro, mas pode haver um azarão nesse grupo também. O grupo C, entretanto, foi o pior. Estava cheio de equipes fortes, como Kinshi, Tulips, Rose Knight, Thunder Snakes, muitas vezes abreviado para TS, Tomahawk e assim por diante. Quase 70% de todas as equipes fortes estavam no grupo C. Além do anfitrião, havia também comentaristas que eram todos streamers profissionais ou jogadores aposentados. Eles discutiram e analisaram para o público. A elegibilidade para qualificação depende da pontuação total. O agrupamento tem um impacto muito grande nos resultados. Se um grupo estiver cheio de times fortes, será muito difícil ganhar pontos, e mesmo times que são capazes de se classificar podem não conseguir. Por outro lado, se o grupo tiver muitos times fracos, mesmo que os times não sejam tão fortes, eles podem se classificar. Numa situação como esta, como as equipes querem se classificar, a batalha será muito acirrada. Ninguém ousará se conter. Mesmo enfrentando uma batalha que não consegue vencer, eles tentarão causar danos ao adversário o máximo possível para que não marquem tantos pontos. Portanto, as batalhas no grupo C serão definitivamente muito emocionantes. Grupo C é o grupo da morte. Existem tantos times fortes que definitivamente se classificariam se colocados nos outros 2 grupos, mas agora ninguém pode adivinhar o resultado. Qualquer equipe pode ser eliminada. Competições como esta são muito interessantes e estou ansioso por suas atuações emocionantes. O resultado foi determinado. As equipes do grupo C eram todas muito sérias e apaixonadas. Li Ji e Ao Tian se entreolharam com um significado oculto em seus olhos. Parece que você adivinhou certo, estamos no mesmo grupo, disse Ao Tian com uma expressão impassível. Li Ji franziu a testa e não respondeu. O agrupamento era muito desvantajoso para ele, mas era uma realidade que não podia ser mudada. Com tantas equipes fortes, a classificação seria muito difícil. Hoje foi a cerimônia de abertura. Após o final do sorteio, todas as equipes participantes imediatamente começaram a pesquisar as informações das equipes adversárias em seu grupo. 4 horas depois, a programação foi anunciada oficialmente nos fóruns. As competições internacionais tiveram um ritmo mais lento. Em um dia de jogo, cada grupo teria 2 batalhas em equipe e 2 batalhas individuais. Isso significava que as fases de grupos internacionais durariam cerca de 39 dias. Cada equipe lutaria uma vez com as outras 2 equipes de seu grupo. A competição começou oficialmente no dia seguinte e foi transmitida ao vivo em todos os canais. Inúmeras pessoas viram a capacidade das equipes qualificadas. Cada equipe tinha suas próprias táticas e estilos especiais, e isso foi revelador. Uma visão áspera se formou em todos os grupos. Devil estava derrotando outras equipes de uma forma demolidora. Suas atuações foram impecáveis em todas as competições, mas ainda não enfrentaram o Dynasty, que pertencia ao mesmo grupo. Embora o grupo B só tivesse times fracos e não tão conhecidos, eles ainda eram times que passaram pelo processo de eliminação implacável e se classificaram para a Liga Internacional. A diferença de força entre eles era comparativamente pequena, então suas batalhas eram quase iguais. A equipe de boxe canguru da Austrália teve um melhor desempenho. O grupo C foi o mais popular, foi preenchido com batalhas acirradas entre equipes fortes e foi o mais emocionante. A primeira partida da China foi no 3º dia. Dinastia da China x Asas da Polônia. Os jogadores da China esperavam ansiosamente pela primeira aparição de
seu país no cenário internacional. As outras equipes também assistiram. Esta foi uma oportunidade muito boa para observar a força das equipes chinesas. Embora estivessem em grupos diferentes, a maioria das equipes sentiu que tinha uma grande chance de encontrar as equipes chinesas nas finais, então não poderia levar isso de ânimo leve. O terceiro dia chegou com a expectativa de inúmeras pessoas. A partida entre Dynasty e Wings começou. A noite estava escura e não havia lua no céu. Esta era uma antiga ruína desolada. As casas desabadas e os pilares despedaçados eram sinais de quão turbulenta a cidade que um dia existiu aqui tinha sido. Esferas frias e azuis de luz percorriam o local sem destino, trazendo luz e dissipando a escuridão. Esta foi uma cena real de um dos planetas novatos, duplicado para se tornar um mapa de partida. As partidas da equipe foram todas realizadas em cenas duplicadas. O terreno era duplicata de uma área aleatória nos vários planetas novatos. Os espectadores puderam ver todas as ações de ambas as equipes. Dinastia pousou em um canto das ruínas. Todos usavam armaduras da classe Sunil NCO, carregavam diferentes armas mecânicas e usavam equipamentos tecnologicamente avançados. Eles olharam ao redor e observaram os arredores. Terreno em ruínas. Muitas obstruções, então os ataques à distância são limitados. Além disso, em noite, então corpo a corpo e assassinatos são muito adequados. A combinação de classes de Wings em equipe é Esper defensivo, mago de alcance e mago de combate. Sua produção de dano é suficiente, mas suas linhas de fundo são comparativamente fracas. Se entrarmos em combate, teremos que lidar rapidamente com a retaguarda. Os oponentes deveriam ter. Não, definitivamente ter habilidades de mobilidade. Portanto, nosso jogador hábil não deve seguir o resto de nós e agir sozinho, permanecendo furtivo perto do campo de batalha e atacando quando houver uma oportunidade. Existem dois métodos que eles podem usar para causar danos. Um é cercar o jogador com a produção de dano no meio de camadas de proteção e o outro é agir sozinho e procurar oportunidades para causar danos. Como eles têm muitos jogadores que causam danos, a única fonte de luz aqui são aquelas esferas de luz que circulam. Entrar no anel de luz significaria nos expor. Então as áreas com luz são perigosas, só é seguro se esconder no escuro. Portanto, a batalha só acontecerá no escuro e dependerá de qual de nós descobrirá o outro primeiro. Eles têm magos, então podem ser encantados com olhos de gato e sentidos de vida. Nossa vantagem é a visão noturna, visão de calor e função de radar do traje mecânico. Em termos de detecção, somos um pouco melhores. O rei almirante explicou a situação com calma. Ele era muito experiente, analisando rapidamente a situação e o que deveriam fazer. As partidas de equipe não eram apenas uma luta frontal, havia também a batalha de cooperação, detecção, tática e assim por diante. As informações do adversário vieram da área de competição. Agora que muito tempo havia passado, embora sua classe não mudasse, eles definitivamente fizeram mudanças em suas táticas. A razão pela qual a China era temida era que eles haviam deixado o planeta e recebido muitas oportunidades no espaço. Não havia como interpretar suas táticas e equipamentos. O desconhecido era o maior inimigo. A combinação de classes da dinastia tinha apenas pugilistas e spears, mas todos usavam equipamento mecânico de alta qualidade. Isso significava que todos os seus membros tinham parte da habilidade de um mecânico, e era bastante poderoso mesmo sem o impulso da afinidade de maquinário. Sua força era absolutamente superior. Consequentemente, a dinastia procurou ativamente pelos inimigos. No feed ao vivo, a equipe Wings lançou todos os tipos de feitiços furtivos, mostrando claramente que eles não queriam lutar contra a dinastia de frente. Em sua vida anterior, o lado que evitava a batalha sempre foram os times chineses, que eram firmes e covardes. Agora que suas posições mudaram, os times chineses passaram a atacar ativamente. Na perspectiva do público, Dynasty era como um caçador que perseguia a presa e tinha vantagem enquanto o oponente corria. Essa posição firme deixou os telespectadores chineses muito orgulhosos. Eles podiam sentir a forte confiança do Dynasty até mesmo através do feed. A confiança da dinastia veio de Anxiao. Depois de seguir Anxiao pelo universo, seus equipamentos e habilidades eram os melhores entre todas as equipes. Sua força bruta era extremamente forte, e essa era a vantagem dada por Black Phantom. Não importava o quanto os jogadores profissionais de outros planetas novatos invejassem isso. Não havia ninguém como o grande mecânico An em seu planeta. Os times chineses eram os perseguidos naquela época, agora, é o contrário. Nada mal, são todos jovens com muito potencial. Anxiao sorriu, bastante contente. Wings foi muito cauteloso e lançou Camaleão e outros feitiços para se livrar de seus rastros, mas o mapa era tão grande, e eles não iriam se afastar por mais que corressem. Mais cedo ou mais tarde, eles teriam que lutar. O rei almirante comandou seus companheiros de equipe a atirar em direção ao céu para quebrar um impasse, permitindo que os inimigos ouvissem de onde vinha o som dos tiros. Dessa forma, as incertezas seriam eliminadas. O inimigo se aproximaria, correria para o outro lado ou os flanquearia. Com mais força, Dynasty não tinha medo de deixar os inimigos saberem sua localização. A batalha frontal começou em um acidente. Como o rei almirante esperava, um mago de combate do oponente estava agindo sozinho perto de sua equipe e foi descoberto pelo segundo príncipe, que também estava agindo sozinho.
Embora o segundo príncipe fosse normalmente muito atrevido, ele era muito decisivo nas competições e atacava imediatamente. O segundo príncipe era um pugilista que se concentrava em destreza e assassinatos. Ele estava usando o traje mecânico da classe NCO do estilo Scouting, que tinha um corpo aerodinâmico e um par de lâminas estendendo-se do pulso como presas. Ele atacou como uma cheetah. Não apenas sua combinação de assassino estava completamente correta, mas também foi suave e rápida. Quase não havia lacuna entre suas habilidades e mudanças de posição. Este foi considerado um ótimo desempenho até mesmo no nível profissional. Aquele mago de combate não conseguiu reagir a tempo ao ataque. Ele foi gravemente ferido pelo ataque do segundo príncipe e pelos ataques estrondosos. Então acabou se transformando em um flash de luz branca e morreu antes que o reforço de seus companheiros de equipe chegasse. Matar solo. O segundo príncipe recuou para a escuridão novamente e desapareceu, deixando apenas sangue espalhado pelo chão. O jeito do assassino. Ataque uma vez e recue milhas. Droga, isso foi lindo. Embora o cérebro do segundo príncipe tenha alguns problemas, ele é realmente muito forte. O público estava animado. Essa morte solo abriu a situação repentinamente. Os Wings perderam um companheiro de equipe e estavam em pior situação do que no início. Eles foram finalmente capturados por Dynasty e completamente demolidos em uma luta de equipe. Dynasty alcançou uma vitória esmagadora com 0 derrotas, brilhando muito e deixando o público emocionado. O desafio depois disso foi uma vitória ainda mais firme. O Rei Almirante sozinho derrotou ferozmente 2 oponentes e prejudicou o outro. A primeira partida pode ser considerada uma abertura perfeita. Comparado com Devil, que estava no mesmo grupo, seu desempenho não foi pior. A grande vitória inspirou o público e também fez com que as outras equipes os temessem ainda mais. O traje mecânico da Dinastia fez sua primeira aparição em uma competição. Equipamentos como este proporcionaram melhorias abrangentes aos jogadores. Nenhuma equipe ousou afirmar que sua chance de vencer o Dynasty em uma batalha frontal era superior a 50%. Parece que métodos mais direcionados precisam ser usados. Contra as equipes chinesas. O mesmo pensamento apareceu na mente de muitos capitães. O segundo príncipe deu uma grande contribuição. Durante a entrevista pós-jogo, ele não conseguia esconder a emoção em seu rosto, e ele não queria, como de costume. Ele se gabou de como era importante, da contribuição que deu, de como jogadores importantes como ele deveriam ser o capitão, de como o capitão agora era muito novato e assim por diante. O Rei Almirante estava acostumado com isso e o ignorou completamente. Ponto. A competição estava acontecendo de forma intensa. A primeira rodada terminou em 4 dias, o que significa que todas as equipes participaram de uma batalha e fizeram sua estreia. A equipe de Altian Longski era igual a Dynasty. Eles usaram um estilo completamente diferente em comparação com a vida anterior de Anxiao, alterado pelo homem indiretamente. Eles se deixaram levar e foram muito durões. Infelizmente, eles enfrentaram uma equipe forte no grupo C e, embora tenham vencido no final, foi uma vitória difícil e não marcaram tantos pontos quanto os do Dynasty. Você está lendo no obrigado. Pelo contrário, o templo de Deus da equipe de Lige era exatamente o mesmo da vida anterior. Mesmo quando sua força era completamente superior, eles lutaram firmemente e apenas esperavam não cometer um erro. A primeira aparição deles foi muito arrastada, fazendo as pessoas reclamarem sem parar. Você é forte, mas é tão covarde. Você não pode tornar as coisas mais emocionantes. De qualquer forma, Anxiao não tinha grandes esperanças no templo de Deus. Aquela equipe sempre foi assim, sem esperar méritos e apenas para não cometer erros. Para eles serem mais diligentes, não, a menos que os porcos pudessem voar. Felizmente, havia Dynasty e Longski, então Temple não recebeu muitos comentários negativos. Afinal, era muito diferente entre uma equipe arrastando a partida e todas as 3 fazendo o mesmo. Capítulo 425, Poção de Habilidade da Estrela Negra. Após a primeira rodada, a classificação foi o foco de muitas discussões. Devil foi o primeiro, seguido por Dynasty, e do terceiro ao 6º lugar estavam todas as equipes do grupo B, e as equipes do grupo C estavam nas posições mais baixas. As batalhas entre times fortes do grupo C foram muito intensas. A maioria deles venceu por uma pequena diferença, então eles não marcaram muitos pontos. Porém, houve fortes mesmo entre as equipes mais fracas, que foi a equipe Tulipas que se classificou em 7º lugar. Embora sua posição parecesse um pouco baixa, seu oponente era Tomahawk. Os esportes esportivos da Suécia sempre foram fortes, e o Tomahawk era uma equipe muito forte que teve a chance de se tornar o campeão, mas o Tulipas poderia tirar muitos pontos deles. Foi bastante assustador. Anxiao lembrou-se da liga da primeira temporada em sua vida anterior, então lhe ocorreu. Certo, o campeão da primeira temporada foi o French Tulips. A força dessas pessoas é avassaladora. Sua combinação de classes, seleção de equipamentos e capacidade de colaboração são quase perfeitas e suas táticas são perfeitas. Para a China, apenas Dynasty ficou entre os 8 primeiros, as outras 2 equipes nem mesmo se classificaram para as finais. Olhando para baixo, as pontuações do 8º ao 17º lugar eram as mesmas. Esta era apenas a primeira rodada, então a classificação não importava muito. Cada equipe ainda tinha 11 partidas a mais, então o resultado final estava longe de ser decidido. A popularidade dos singles também era alta, como sempre foi 1 contra 1. Frenzied Warmal venceu a primeira luta. Kinga Damiral venceu também, mas Snowflower perdeu. Snowflower era um homem feminino, e seus fãs o chamavam de Irmã Snow. Entre todos os competidores da China, ele foi o único que perdeu,
o que foi lamentável. Depois de completar as partidas, os jogadores chineses encontraram An Xiao para consertar seus trajes mecânicos. Durante a competição, esses jogadores profissionais não hesitaram em gastar todos os seus enas no aprimoramento de seus equipamentos mecânicos. An Xiao aceitou o pedido com um sorriso. Foi por causa do trabalho árduo contínuo do jogador que ele acumulou perto de 800 mil enas. Foi o suficiente até para comprar uma nave espacial. Claro, ele definitivamente não iria comprar uma nave espacial, porque ele compraria uma quando poderia passear nas espaçonaves de outras pessoas. A competição continuou. As equipes chinesas estão indo muito bem. Embora tenham enfrentado times fortes e enfrentado lutas difíceis, eles venceram no final. An Xiao filtrou o equipamento que vendeu a eles. Embora a armadura da classe NCO fosse forte, ela não era invencível. Os jogadores estavam todos no nível máximo 60 e reuniram o melhor equipamento em sua área, então seu equipamento também não era ruim. Eles podem até ter algo escondido em suas mangas que pode virar o jogo completamente em momentos importantes. Embora a força bruta da China estivesse no topo, as competições eram muito imprevisíveis e havia inúmeros exemplos de os mais fracos vencendo por meio da tática. An Xiao definitivamente não iria vender o equipamento principal antes do planejado. Ele não destruiria seu plano de vendas para ajudar a China a obter melhores resultados. Ele ainda tinha que descobrir o que estava acontecendo com ele neste mundo. Então ele não tinha tempo para controlar a competição dos jogadores. Além disso, o campeonato era uma oportunidade de negócio aos seus olhos. Seu principal objetivo era permitir que os jogadores mostrassem o quão bom era o equipamento que ele vendia para que ele pudesse expandir seu mercado potencial. Contanto que o resultado não fosse tão ruim, era o suficiente para ele. Depois de várias batalhas, todas as equipes tiveram um entendimento mais claro das outras equipes e criaram táticas específicas. A China não foi exceção. O ponto mais forte das equipes chinesas veio dos trajes mecânicos e armas da Black Star. Enquanto eles pudessem lidar com isso, sua ameaça diminuiria tremendamente. Portanto, os próximos oponentes que a China encontrou, todos mudaram sua combinação de classes, adicionando um psíquico. Nos estágios anteriores, a classe psíquica não era uma das, mas a maior nêmesis da classe mecânica. Eles não apenas podiam controlar objetos, mas seus ataques psíquicos ignoravam completamente a armadura física. Para a classe mage, sua resistência psicológica era alta, então eles podiam bloqueá-la pelo menos até certo ponto. A classe pugiliste poderia reduzir a duração dos efeitos negativos, e a classe esper era composta por pessoas extremamente sortudas, então não poderia ser considerado um exemplo. Consequentemente, a classe mechanique foi a única que sobrou como alvo dela. A mecânica dependia de máquinas para a batalha, então geralmente eram fracos. Os paranormais por acaso são capazes de causar dano direto ao usuário por meio de armadura física. Além disso, havia muitos métodos de controle da mente, como ilusão, confusão, medo e muitos outros debuffs. Além disso, seu alcance de ataque era muito longo e os ataques ignoravam o terreno. O nível mínimo de habilidades necessárias para jogar esta classe era um pouco mais do que os pugilistas. Ao se deparar com táticas tão específicas, o especialismo das equipes chinesas ficou evidente. Embora eles estivessem usando armadura, eles eram pugilistas e espers. Apesar dos paranormais reduzirem os efeitos da armadura e arrastá-los do topo, a força das equipes chinesas ainda era de alto nível. O adversário ainda teve que enfrentar um grupo de jogadores profissionais de primeira linha. Além da classe psíquica, as magias elementais, corrosivas e de maldição da classe mago também reduziram os efeitos dos trajes mecânicos. É claro que, embora pudessem reduzir os efeitos dos trajes mecânicos, eles próprios eram como papel. A própria existência da armadura forçou essas equipes a despender mais esforço para lidar com ela. Sua força estava claramente demonstrada. Essa coisa pode ser usada por todas as classes e oferece aprimoramentos abrangentes. Era como se eles usassem um casco de tartaruga com espinhos que tinha uma barra extra de saúde e recebia a capacidade de produzir dano à distância. Se a margem de erro para equipes normais era 3, a da China era 10. O aprimoramento era muito grande. Mesmo com um certo nível de ajustes e balanceamento de danos, era impossível cancelar a vantagem do equipamento da China. Na verdade, na versão 2.0 ou 3.0, basicamente, todos tinham um traje mecânico. Como todos tinham um, a diferença estava no desempenho dos trajes mecânicos, e essa diferença não seria tão grande quanto agora. Infelizmente, os personagens que vendiam armadura na primeira versão eram extremamente raros e, mesmo que vendessem, estavam vendendo peças rústicas e semi-acabadas. An Xiao era o único lugar que fornecia armaduras de alta qualidade e serviços relacionados. No entanto, essas táticas específicas surtiram efeito. Os danos sofridos pelas equipes chinesas aumentaram claramente. Todos eram uma equipe forte de sua área, então eles não poderiam derrotar todos eles de uma forma esmagadora. As partidas depois foram todas para frente e para trás. Foi emocionante e intenso. As classificações na tabela de classificação oscilam todos os dias. Dynasty e Devil se enfrentaram uma vez, e Dynasty venceu com ligeira vantagem, colocando-os na liderança da tabela de classificação e atraindo bastante atenção. Esses resultados deixaram os espectadores chineses muito orgulhosos. Cada vez que um time ou jogador chinês estava participando de uma partida, eles definitivamente esperariam nos fóruns para que ela começasse. Não apenas os fãs chineses,
mas um grande número de espectadores estrangeiros se tornaram fãs de Dynasty por causa de seu desempenho. A popularidade das partidas envolvendo a China ficou entre as 3 primeiras. Comparando com a tragédia da vida anterior, esta foi uma mudança completa. Por outro lado, Longski e Temple of God, que estavam no grupo C, não estavam indo muito bem. Eles estavam oscilando entre o 8º e o 12º lugar, à beira de não poderem se classificar. A competição foi muito intensa. Em uma sala de liga leve não utilizada na fortaleza do Black Star que foi modificada em uma cela de prisão, Rezar ainda estava preso. Suas mãos foram fixadas firmemente na cama de metal, e algumas agulhas foram inseridas em seu corpo e mantidas assim, injetando nutrientes e sedativos. Seus olhos estavam vazios e seu rosto estava completamente rígido. Ele estava sendo usado como material para o extrator. Ele não tinha liberdade e foi torturado até quase não ser mais uma pessoa. Sua magia seria extraída assim que ele recuperasse, não dando a ele a menor esperança. A porta se abriu. Anxiao entrou, olhou para ele e recarregou os nutrientes sem parar, até mesmo cantarolando enquanto trabalhava. Ele ignorou completamente o estado trágico de Rezar. Como um médico acostumado com a vida ou a morte, ele então tirou o extrator e extraiu o sangue de Rezar como de costume. Sangue vermelho e levemente iluminado voou pelo cano e entrou no cano, transformando-se em uma nova poção de habilidade. Anxiao já havia feito 8 poções. Rezar virou a cabeça, olhou para Anxiao e abriu a boca para falar. Sua voz estava tão rouca que quase silenciou. Você está planejando me prender para sempre? Claro, não para sempre. Anxiao ergueu as sobrancelhas e disse. Você acha que pode viver tanto tempo? Podemos fazer um acordo. Você me deixa livre e eu posso lhe dar tudo o que tenho e trabalhar para você. Eu só queria ir para o mundo superior e satisfazer meu desejo de conhecimento. Eu não me oponho a trabalhar para ninguém. Rezar disse em um tom suplicante. Anxiao pegou a nova poção de habilidade e a sacudiu. Ele se virou para olhar para Rezar. Sorriu e disse, já tenho tudo para você. Vocês estão, então, mal. Rezar cerrou os dentes com força, os olhos cheios de ódio e desespero sem fundo. Eu não vou fazer isso com os inocentes. Se você fosse uma pessoa normal, talvez eu tivesse pena de você, mas você é uma pessoa má que quase matou milhões de vidas. E, você acha que eu deveria ter pena de você? Isso seria um insulto aos milhões de vidas que você quase tirou. O coração de Anxiao nunca foi abalado. Ele havia passado pelos tempos sombrios de ser preso pela organização germinal e ser uma cobaia. Então ele sabia muito bem como se sentia. Ele ficou muito feliz em permitir que pessoas como Rezar experimentassem isso também. Ele sabia que não era uma pessoa generosa e misericordiosa, ansioso pelo dia de sua morte. Essa é sua última esperança de se sentir aliviado. Anxiao disse friamente e fechou a porta, deixando Rezar gritando de agonia e desespero. Depois de retornar ao seu quarto, Anxiao esterilizou o extrator e preparou todas as poções de habilidade. Todos eles tinham etiquetas. Com a popularidade da liga, ele planejava vender essas poções aos jogadores. Olhando para essas poções, o grande mecânico Wan de repente teve uma ideia. O extrator só pode gerar poções quando usado em um NPC. Se eu extrair meus próprios genes, vai funcionar? Anxiao estava interessado. Ele lavou o extrator novamente e o pressionou contra o braço. Ele mudou a produção para um nível mais baixo. Sublinhado. Você está usando Super Gene Extractor, teste versão, em você mesmo. Sublinhado. Uma sensação de fraqueza apareceu e penetrou em seu corpo instantaneamente. Anxiao ergueu a sobrancelha e não parou até que todo o tubo estivesse cheio. Sublinhado. Você recebeu poção de habilidade, X1. Sublinhado. Funcionou. Os olhos de Anxiao brilharam. Ele então olhou para a interface de seu personagem. Ele recebeu um debuff, enfraquecido, por 12 horas, reduzindo todos os seus atributos em 30%. Ele estava se sentindo um pouco impotente e lento. Ele não se importou. Ele estava descansando em Juberliub. Então não haveria nenhuma luta neste período. Portanto, ser fraco por um curto período não era um problema. Qual será o efeito da minha poção de habilidade? Anxiao estava extremamente curioso. É muito desperdício se eu mesmo beber. Tenho clientes prontos. Capítulo 426, tipo de jogador boss. 1. Uma luz fraca passou rapidamente. Frenzied Ward, que tinha acabado de terminar sua luta do dia, apareceu no salão da fortaleza. Ele estava muito chateado. Suspiro. Outra perda. Lost Angel é muito firme. Eu realmente não consigo vencê-lo. Minha classificação caiu em 1 novamente. O próximo adversário é o Keof Solomon do Clube K, um cara muito forte. Se eu perder novamente, será completamente impossível para mim me classificar. Frenzied Ward balançou a cabeça preocupado. Mais da metade das partidas foram encerradas e a situação começou a ficar mais clara. Nos jogos da equipe, o Dynasty garantiu uma vaga na classificação. Longski e Temple of God ainda estavam se movendo em torno do 8º lugar. Se perdessem uma determinada partida ou não marcassem pontos suficientes, seriam deixados para trás instantaneamente. Com o ambiente hostil no grupo C, recuperar o atraso depois foi extremamente difícil. No entanto, as partidas de equipe não tiveram nada a ver com Frenzied Ward. Seu desempenho no singles não foi muito bom, mas não muito ruim. Ele estava classificado entre o 17º e o 18º lugar. Sua porcentagem de vitórias era de cerca de 50%, mas cada vitória era difícil. Ele começou a sentir o que faltava um pugilista mecânico. Embora a classe pugilista mecânico pudesse tanto lutar quanto receber golpes, fosse capaz de ataques corpo a corpo e à distância, e fosse bem arredondada, ela não tinha uma força única. Apesar de suas habilidades serem muito
muito altas, ainda havia uma grande distância entre seu nível de habilidade e o nível de habilidade de nível superior. Todos esses maníacos no singles tinham suas próprias táticas especiais ou mesmo táticas. Eles eram bons em arrastar seus oponentes em seu próprio ritmo. Frenzy Edward percebeu que se um pugilista mecânico como ele quisesse persegui-lo, o único método seria depender de armas mecânicas mais fortes ou exclusivas. No entanto, as falhas da classe de pugilista mecânico não eram por causa do nível de habilidade pessoal. A classe de mecânico não se adaptou muito bem à primeira versão. Afinal, cada versão tinha suas próprias lendas. Para compensar as deficiências de um pugilista mecânico, era necessário depender de máquinas mais fortes e aprimoramentos de nível superior nas versões posteriores. Em todas as versões, a aula de pugilista mecânico foi considerada uma aula divertida, completa e não ruim. Ele poderia ser jogado como o tanque principal ou a fonte de danos, e sua curva de desenvolvimento era suave, ao contrário da classe mecânica. Já era muito raro a Frenzy Edward ter alcançado tanto, além de suas habilidades. O principal motivo era seu equipamento mecânico de alta qualidade de Anxiao. Se ele não tivesse conhecido Black Phantom naquela época, provavelmente estaria na competição diária e nunca teria chegado ao palco internacional. De todos os jogadores que seguiram Anxiao, Frenzy Edward foi o defensor mais firme, não apenas porque ele recebeu a maior ajuda, mas também porque ele realmente gostou do personagem de Anxiao depois de passar tanto tempo juntos. Às vezes, ele até se sentia como se Anxiao fosse uma pessoa real. Embora todos os NPCs na galáxia parecessem pessoas reais, Anxiao deu a ele uma sensação única. Talvez seja porque Anxiao foi o primeiro personagem importante que ele conheceu. Depois de recuperar o foco, Frenzy Edward decidiu encontrar Anxiao para consertar seu equipamento e adicionar algumas novas armas para a próxima partida, na esperança de aumentar suas chances de vitória. Quando estava prestes a se dirigir a Anxiao apareceu no corredor. Frenzy Edward se aproximou imediatamente e expressou seu desejo de reparar. A interface da loja apareceu diante de seus olhos. Ele rapidamente o folheou. De repente, ele percebeu alguns novos itens na parte inferior. Poção de habilidade. Nunca vi isso antes. Isso é novo? Frenzy Edward ficou surpreso. Anxiao colocou as poções de habilidade na loja. A quantidade era limitada, então ele tornou o preço muito alto. A introdução do efeito foi que eles concederam uma habilidade de outro personagem por um curto período. A fonte da poção de habilidade foi escrita, e a poção que Anxiao fez de seus próprios genes também estava nela, que foi descoberta rapidamente por Frenzy Edward. Apenas uma poção de habilidade da Estrela Negra. Qual é o seu efeito? O preço da poção era de 2.000 enas, nada barato ou muito caro. Só se saberia seus efeitos depois de usá-lo. O efeito da carta de invocação de personagem temporária seria definitivamente uma habilidade da pessoa de onde veio. A habilidade dada foi aleatória. Frenzy Edward ainda não tinha feito uma decisão de compra. Nesse momento, a Dinastia, o Templo de Deus e outras equipes concorrentes também se aproximaram. Eles notaram um novo produto, poção de habilidade, também. Concede temporariamente uma habilidade de outra pessoa. Parece uma poção de buff. Por que é tão caro? Os efeitos são muito fortes. Para aumentar sua força, essas equipes não se contiveram nos gastos. Altian comprou imediatamente uma poção de habilidade de rezar. Depois de beber, uma notificação de carta de convocação de personagem temporária apareceu. Seu efeito foi aumentar o dano de ataques mágicos em 77%. Ele ficou bastante chocado com isso. Infelizmente, eu não sou um mago, ou este aprimoramento seria muito forte. Pode ser usado em momentos-chave na luta da equipe ou para matar os adversários mais fracos em um curto espaço de tempo. Ele pode virar a mesa se usado corretamente. Esta não foi a primeira vez que os jogadores entraram em contato com as cartas de invocação de personagens. As cartas de invocação de personagens podiam aumentar a força de uma pessoa e eram muito práticas. Normalmente, apenas missões especiais concediam tais coisas, então elas não apareciam com frequência. Eles não esperavam que Anxiao vendesse cartas de invocação de personagens, apesar de serem temporários. Esta foi a primeira vez que os viram. Eles ficaram chocados e alegres. Os olhos de Frenzy Edward brilharam e ele comprou rapidamente a única poção de habilidade da Estrela Negra. Ele era um mecânico, assim como o Blackstar. Portanto, a habilidade definitivamente seria adequada para ele. Sem se preocupar com as outras equipes pegando o resto das poções de habilidade, Frenzy Edward caminhou para o lado e bebeu a poção de Anxiao com cuidado. Uma notificação apareceu na interface, sublinhado. Você recebeu, cartão de invocação de personagem, Anxiao, temporário, carta de invocação de personagem, Anxiao, temporário, advento da Estrela Negra. Aumente sua afinidade de maquinário em 247%. Duração, 3 minutos. Usos, 01, sublinhado. Frenzy Edward instantaneamente abriu seus olhos amplamente. O choque ficou estampado em seu rosto. Ele não pôde deixar de esfregar os olhos, com medo de ter lido os números errados. TW. Aumento de 2,5 vezes. Frenzy Edward mal podia acreditar. Minha afinidade de maquinário mal chega à metade desse número, mesmo depois de usar todas as minhas habilidades de aprimoramento. Os atributos do Blackstar são muito fortes. Quão forte ele é? Overpower não era nem mesmo suficiente para descrever isso. O aprimoramento era quase como um bug. Usando esta carta de invocação de personagem neste nível, até um porco pode derrotar o oponente. Anxiao tinha muitas habilidades, e esta carta de invocação de personagem concedeu ao usuário sua afinidade de maquinário. Isso não era considerado uma habilidade, mas sim os atributos básicos de Anxiao.
Então seu efeito se tornou um buff, sem usar nenhuma habilidade. Xiao tinha 247% de afinidade de maquinário de seus talentos e habilidades passivas. Quando as habilidades eram usadas, esse número aumentava em mais 100% a 200%. Este foi o efeito mais simples, mas também o mais forte. Isso porque a afinidade de maquinário era o atributo principal da classe mecânico, influenciava diretamente a força de uma pessoa. À medida que o nível da classe mecânica continuava a aumentar, a afinidade de maquinário também aumentaria continuamente. No entanto, o efeito da carta de invocação de personagem temporária foi um aprimoramento extra. Consequentemente, isso era como dar ao usuário os atributos que ele teria dezenas de níveis mais tarde, e dezenas de níveis mais altos. Passou a ser o nível em que a classe mecânica começou a ficar forte. Felizmente, a carta de invocação de personagem temporária só podia ser usada uma vez e era muito rara. Se fosse uma habilidade fixa, tornaria o jogador invencível. Vendo que Frenzied Ward estava respirando pesadamente de excitação, Xiao tocou seu queixo, muito curioso. Qual das minhas habilidades esse garoto fez com que ele ficasse tão animado? Frenzied Ward, terceiro lugar no Planete Aquamarine Singles, classe de pugilista mecânico, conhecido como o pugilista mecânico mais forte da China. No reduto de Clube Kei no planeta Winterfrost, Keof Solomon casualmente navegou nas informações de seu próximo oponente em singles. Ele zombou e disse com orgulho e confiança, parece que não há nada com que se preocupar. Você está planejando usar o Olingate? Um antigo membro, Cursed Staff, perguntou. Você está pensando demais. Não há necessidade de usar meu trunfo para vencer o próximo oponente. Aposto que pessoas como Lost Angel, Golden Champagne de Roseknit e Scarlet Marçal de Devil definitivamente têm trunfos na manga. Embora eu esteja em sétimo lugar agora, posso definitivamente chegar ao topo se usar meu trunfo. No entanto, apenas a qualificação é suficiente por enquanto, é melhor deixar o trunfo para usar nas finais. Keof Solomon estava muito confiante em seu trunfo. Portal Evante, era um item de feitiço especial que ele obteve em uma missão oculta extremamente difícil. Embora não soubesse quais eram os trunfos dos outros, ele estava confiante de que era quase invencível neste nível em 1 a 1. Mesmo que ele não usasse seu trunfo, suas habilidades estavam entre as mais altas. Chegar ao sétimo lugar já provava isso. Depois de vencer isso, meu ranking vai subir mais um lugar. Os adversários das últimas partidas são bastante difíceis de lidar. Posso perder deliberadamente essas partidas para esconder minha verdadeira força. Dessa forma, minha classificação deve cair para cerca de 15º lugar. Apenas o suficiente para me qualificar. E isso é o suficiente. Partindo do pressuposto de que venceria a próxima partida, Keof Solomon começou a planejar as demais partidas. A seu ver, a próxima partida seria de pontos livres antes de enfrentar adversários fortes. Ele tinha certeza da vitória e nem considerou as chances de perder. Frenzied Ward foi um dos poucos jogadores da classe mecânica no singles internacional e a única classe mecânica da China. Com o título de o mais forte pugilista mecânico da China, ele recebeu muita atenção de muitos fãs e telespectadores. Desde o início da competição, o desempenho de Frenzied Ward não foi nada extraordinário, e sua classificação foi apenas média. Mesmo nas partidas que ele venceu, os telespectadores perceberam que ele teve dificuldade para vencer. Sua classificação não podia subir, parecia que ele havia atingido seu limite. Entre os 3 competidores singles da China, King Admiral teve uma classificação muito alta e não teve que se preocupar com a qualificação. Snowflower estava na última posição, e devido ao fato de que mais da metade das partidas haviam sido concluídas, a menos que ele ganhasse todas as partidas de agora em diante, não havia chance de ele se classificar. A classificação de Frenzied Ward oscilava em torno do 16º lugar, o que significava que ele tinha uma chance de ser o segundo competidor da China a se classificar. Ele tinha a esperança de muitos fãs em seus ombros. O resto da jornada de Frenzied Ward na competição foi bastante extrema. Seus oponentes eram muito fortes entre os 10 primeiros ou muito fracos nos últimos. Os adeptos analisaram de acordo com o seu desempenho e perceberam que mesmo que vencesse todos os jogadores mais fracos, ainda precisaria de mais alguns pontos para se qualificar. Ele teve que vencer pelo menos um jogador forte para se qualificar. No entanto, Frenzied Ward teve uma taxa de vitórias muito baixa contra jogadores fortes neste momento. A situação não parecia boa, e o adversário desta partida ficou em 7º lugar, Keof Solomon. Muitos fãs estavam secretamente ansiosos e o encorajaram. Também houve pessoas que ficaram amargas e reclamaram, dizendo que a Frenzied Ward recebeu falsamente o título de o mais forte pugilista mecânico da China e se envergonhou na frente do mundo inteiro. Como sempre, os fóruns foram preenchidos com todos os tipos de comentários. Não importa como eles olhassem para isso, o tempo não iria desacelerar nem um pouco. O dia da partida chegou normalmente. Frenzied Ward e Keof Solomon entraram no local da partida. A imagem que os espectadores viram incluía saúde, resistência, barra de status e todos os seus atributos. A situação foi claramente definida para o público para tornar mais simples assistir ao jogo. O local era uma cidade enorme. Paredes altas e grossas feitas de concreto e aço cercavam a cidade. Os dois pousaram nos dois lados ao lado dessa parede de dezenas de metros de altura e 4 a 5 metros de espessura. Eles podiam ver o contorno minúsculo um do outro de longe. Nuvens de tempestade voaram acima do céu da cidade deserta. O público puxou a vista aérea mais alto e percebeu que do lado de fora da parede, havia uma enorme pintura a óleo de algumas palavras. Santuário Fantasma Negro 3. Ah, este é o local aleatório. Eu conheço esse lugar. Este não é o Santuário 3 do nosso planeta? Os fãs chineses ficaram agradavelmente surpresos. Capítulo 427, Tipo de jogador boss. 2. Número
O comentário dos dois comentaristas pareceu oportuno para apresentar a batalha. Os dois competidores nesta partida são Keof Solomon e Frenzy Edward, Demon Mage contra uma Mechanical Pugilist. A classificação de Keof Solomon no momento é o 7º lugar, e Frenzy Edward está no 18º lugar. A estimativa da taxa de vitória é de 57% a 43% em favor do Keof Solomon. Pelo desempenho nas partidas anteriores, Keof Solomon é um pouco vantajoso. Como você deve ter notado, o local é o Black Phantom Sanctuary 3 do planeta Aquamarine. Os competidores chineses vêm do planeta Aquamarine, então Frenzy Edward deve ter a vantagem de conhecer bem o terreno. Uma coisa que gostaria de mencionar é que Black Phantom é Black Star, o primeiro NPC a conduzir os competidores chineses ao espaço. Uma vez que os jogadores chineses estão seguindo Black Star, devo dizer que é bastante fadado. Eles começaram a se mover. Ok, vamos esperar uma batalha emocionante. Assim que a batalha começou, Frenzy Edward evitou lutar de frente. Um cabo de aço disparou de sua armadura de cintura e se prendeu a uma casa sob a parede. Com o som do cabo de aço se retraindo, ele foi puxado para baixo e afastado da parede. Ele pegou uma máquina de canhão de alto calibre e atirou. Uma série de balas laranja voou em direção a Keof Solomon. Zumbir. Keof Solomon segurava um bastão de osso e ativava runas Tandbi. Uma esfera mágica azul e verde translúcida o cercou e o protegeu. As balas criaram uma densa dispersão de faíscas no escudo. O público pôde ver que a barra de status da Keof Solomon tinha uma barra de durabilidade do escudo, que estava diminuindo lentamente. Neste momento, Frenzy Edward já havia desaparecido entre as casas. De vez em quando, balas eram disparadas contra ele, pequenas granadas também, lançando nuvens de fumaça negra e espessa na parede. Keof Solomon semicerrou os olhos e disse: por causa de sua familiaridade com o terreno, ela planeja primeiro me causar algum dano por meio de ataques à distância. Enquanto falava, saltou da parede também. Ele tirou alguns pergaminhos mágicos e os rasgou. Várias cores de luz mágica apareceram. Muitos buffs apareceram instantaneamente em sua barra de status. Rastreamento, furtividade, desorientação, capa do demônio das sombras, morte falsa, droga, isso é tão caro. Os pergaminhos mágicos são muito caros. Os espectadores chineses ficaram nervosos com a Frenzy Edward, embora eles não tenham entrado muito em contato com a magia. Eles aprenderam sobre muitos efeitos mágicos através dos fóruns. A localização do inimigo de repente desapareceu do radar da armadura da Frenzy Edward. Ele franziu a testa e pensou: furtividade mágica, uma habilidade problemática. Estou em desvantagem em termos de detecção, por isso não consigo matá-lo facilmente. Enquanto pensava, ele mudou o método de detecção do radar para detectar movimentos do ar a fim de realocar a localização do oponente. O alcance de detecção foi menor do que antes. Os dois se moviam furtivamente e rastreavam um ao outro, tanto atacando quanto recebendo ataques. Eles estavam se testando principalmente, e assim que percebessem a fraqueza ou o erro do oponente, eles imediatamente lançariam um ataque estrondoso sobre o oponente. O público não conseguia desviar os olhos do jogo, e a tensão aumentou à medida que a distância entre eles diminuía. Ambos estavam fazendo micromovimentos um no outro. O som de respiração ecoou no capacete da armadura. Frenzy Edward se escondeu atrás de uma casa e olhou para a tela tática. O traço do movimento do ar apareceu em sua visão, mostrando uma linha azul como uma cobra. O fim da linha era a posição do oponente. Frenzy Edward era bom em batalhas corpo a corpo, mas decidiu se distanciar. Isso acontecia porque as informações sobre a chave de Salomão mostravam que ele não era tão parecido com papel quanto os outros magos. Muitos pugilistas corpo a corpo perderam tragicamente porque chegaram perto demais. O plano de Frenzy Edward era encontrar uma oportunidade de acertar um ataque furtivo seguido de um combo, controlando o oponente e maximizando a produção de dano. Embora tivesse um trunfo invencível, não o usaria facilmente. Se ele pudesse vencer por si mesmo, a carta de invocação de personagem poderia ser salva para usar na próxima vez que ele enfrentasse um oponente forte. Há um limite de tempo para seu escudo mágico e custa a ele mana. Ainda tenho muita munição, então devo ser capaz de esgotar cerca de 28% de seu mana e 15% de sua saúde. Enquanto ele estava pensando, ele atirou na localização do inimigo, acertando o escudo mágico. No entanto, neste momento, um novo buff apareceu em sua barra de status, marcado Reverse Revenge Mark. Frenzy Edward sabia que isso era ruim. Essa habilidade era muito rara, e foi a primeira vez que o oponente a usou. Não havia nenhuma informação sobre isso nos dados que ele havia recebido. Seu efeito foi muito simples, localizando e rastreando o atacante se o usuário foi atacado em um determinado período. Este era um feitiço usado para lidar com ataques furtivos. No momento seguinte, um incêndio se aproximou rapidamente. Estrondo. Uma Frost Fireball explodiu pela casa atrás da qual Frenzy Edward estava se escondendo, transformando o ambiente em um mar de chamas azuis. Keof Solomon caminhou lentamente de longe, seu rosto inexpressivo. Ele era um mago demônio treinado em gelo e fogo. Ele combinou os dois e formou o estilo Frostfire. A função de combinação de feitiços era semelhante à função de invenção do projeto da classe mecânico. A diferença era que a chance de sucesso era bastante alta, mas, ao mesmo tempo, seu custo de experiência também era muito maior. O método de combinação era colocar dois ou mais feitiços juntos e formar um novo efeito. Também custa um certo material para fazer isso. O feitiço Frost Fireball, por exemplo, exigia o feitiço Frost e o Fireball, bem como o material Fire Trapping e Cristal. Os feitiços usados
para a combinação seriam esquecidos. Havia duas maneiras de reaprender esses feitiços esquecidos. Uma era separar os novos feitiços que foram formados combinando esses feitiços e o outro era aprendê-los novamente gastando experiência. Também custou muita experiência. A especialidade do Frostfire era a capacidade de reduzir rapidamente a durabilidade dos metais, era uma forma extremamente eficaz de lidar com a classe mecânica. Neste momento, uma camada de luz mágica apareceu na superfície da armadura de classe NCO da Frenzied Ward. O Frostfire foi repelido e a velocidade de redução da durabilidade da armadura diminuiu. O encantamento dos irmãos Volga deu à sua armadura um certo nível de resistência mágica. As pernas blindadas de Frenzied Ward bateram pesadamente no chão, e um fogo azul disparou do dispositivo de impulso em suas costas. Ele avançou como um rinoceronte. Um enorme escudo de liga dobrável injetado da armadura de seu braço esquerdo, grande o suficiente para bloquear todo o seu corpo. Sua mão direita puxou uma curta haste de metal de sua cintura. A haste de metal se estendeu automaticamente e se transformou em uma lança longa e fina. Ele entrou no modo corpo a corpo instantaneamente. O escudo de liga atingiu o escudo mágico com uma força tão grande que fez Keof Solomon dar 2 passos para trás. Desta vez, Frenzied Ward viu uma abertura e cravou sua lança, penetrando no escudo mágico. Uma bala explosiva concentrada deslizou para dentro da câmara da arma de fogo. No instante seguinte, uma explosão violenta foi lançada da ponta da lança, explodindo de dentro do escudo mágico. Estrondo. A fumaça negra se espalhou. Um lindo ataque. Um comentarista elogiou. As táticas do pugiliste mecânico são muito flexíveis. Frenzied Ward mudou suas armas novamente. Falando nisso, ele ainda não usou a mesma arma em todas as partidas do singles. Espere, a perda de saúde é muito pequena. Não pareceu acertar completamente. Na fumaça negra, Keof Solomon havia desaparecido, substituído por uma pedra que já havia se transformado em cinzas, enquanto ele aparecia a mais de 15 metros atrás da Frenzied Ward, sem sofrer muitos danos. Ele usou o feitiço de troca de objeto em si mesmo em uma emergência. O tempo de espera dessa habilidade é muito longo, 5 minutos. Aparentemente, Keof Solomon é muito cauteloso em manter sua saúde. Afinal, Frenzied Ward está usando um traje mecânico, então sua saúde é quase 1,7 vezes a da chave de Salomão. Depois que a fase furtiva da partida terminou, os dois entraram em um cabo de guerra. Frenzied Ward continuamente cutucou Keof Solomon de perto, e Keof Solomon lançou Frostfire de longe. Foi uma batalha emocionante para frente e para trás. Eles pareciam estar no mesmo nível, mas a barra de status mostrava que Frenzied Ward estava em desvantagem e estava perdendo saúde mais rápido do que Keof Solomon. A batalha entre dois jogadores profissionais definitivamente não era apenas ficar parado e atacar um ao outro, ambos estavam usando habilidades de esquiva muito delicadas. Obviamente, a habilidade da chave de Salomão era maior. No entanto, parecia que Frenzied Ward estava em vantagem. Com sua armadura, sua saúde estava muito alta e ele seria capaz de vencer mesmo trocando golpes. Mas o comentarista não estava otimista. Frenzied Ward tem 80% de saúde e 66% de durabilidade de armadura restante. Keof Solomon tem 73% de saúde, 31% de escudo mágico e 68% de mana restante. A situação é realmente muito desvantajosa para Frenzied Ward, embora ele tenha muita saúde. Se a durabilidade de sua armadura se esgotar, ela perderá pelo menos metade de sua força. Eles têm apenas um conjunto de armadura, mas o oponente pode criar um novo escudo mágico, desde que tenha mana. Estrondo. O Frostfire explodiu, desta vez com um efeito repelente. Frenzied Ward foi forçada a recuar alguns passos. Keof Solomon também recuou, seus olhos brilhando enquanto ele pensava, não é uma luta ruim. Eu o subestimei um pouco, mas isso não afetará o resultado. Keof Solomon aproveitou a oportunidade e começou a murmurar na estranha língua do demônio, como um sussurro profundo. Seus olhos começaram a queimar como chamas, incontáveis. Chamas azuis jorraram entre suas escamas, e seu corpo de repente ficou mais alto e maior. Ele se transformou em um demônio coberto por chamas azuis, e um novo lustre apareceu em sua barra de status. Demon Talent, estágio básico do Truiname Release. Todos os atributos aumentaram 13%. Duração de 10 minutos. Saúde e mana recuperados em 30%. Todos os buffs removidos, incluindo os positivos. Ele respirou fundo. As chamas ao redor dele se transformaram em uma corrente intensa e foram engolidas por ele. Ele recebeu 20% de saúde extra, e sua saúde agora estava em 120%. Esta foi a excitação da chama. Pareceu, disse o comentarista com alegria, a habilidade do talento do Demon Race com um tempo de espera de 3 dias. Em todas as corridas regulares nos planetas novatos, o talento da corrida do demônio é o mais adequado para batalhas reais. Eles nascem com uma capacidade de auto-aprimoramento que é muito poderosa. Estrondo. A situação ficou unilateral instantaneamente. Frostfire explodiu violentamente, e Frenzied Ward estava sendo dominado por uma tempestade de ataques. O poder dos feitiços do oponente foi enormemente aprimorado e sua saúde se recuperou acima do máximo, o que significa que a saúde e durabilidade que ele perdeu foram desperdiçadas. Keof Solomon continuou sua combinação de feitiços calmamente, sem dar nenhuma chance. Como ele havia previsto antes da partida, essa era uma partida sem ameaça. Não havia absolutamente nenhuma necessidade de usar seu trunfo. Os espectadores chineses ficaram chocados. Eles ficaram chateados quando viram como Frenzied Ward estava derrotado no Fade ao vivo. Como isso é mesmo vencível? É o fim. Os americanos realmente tiveram sorte. Eles escolheram o planeta Winterfrost como sua base. Todos os membros da raça demoníaca têm essa habilidade avassaladora. Eles são como chefes.
O calor penetrou pela armadura. Dentro do capacete, uma expressão amarga apareceu no rosto de Frenzy Edward. Droga, eu realmente não consigo vencê-lo. Não admira que ele seja o capitão de um clube tão grande. Com sua própria habilidade e poder de combate, a chance de ele derrotar Keof Solomon era quase zero. No entanto, ele não estava sozinho. Eu não posso te vencer, mas se estamos comparando quem é mais poderoso, quem diabos é você? Frenzy Edward cerrou os dentes e usou seu trunfo. Character Summon Card. Black Stars Advent. Zumbir. Um holograma translúcido de 4 metros de altura apareceu atrás de Frenzy Edward vestindo roupas pretas. Sua aparência era muito familiar para o público, não era outro senão Anxiao. Aquilo não é Black Phantom? O público ficou surpreso. O holograma alto pressionou lentamente sua mão na cabeça de Frenzy Edward com um rosto inexpressivo. Zumbido. Uma luz elétrica cegante apareceu de repente, e uma força mecânica violenta fluiu para o corpo da espada frenética através da mão do holograma. No momento seguinte, Frenzy Edward foi completamente cercada por violentos raios. Que habilidade é essa? O quê? Antes que o comentarista pudesse reagir, a próxima cena fez seu queixo cair. Frenzy Edward avançou, e o novo escudo mágico de Keof Solomon foi quebrado com apenas um golpe. Estava fraco como uma bolha. Então, Frenzy Edward fechou a distância e quebrou seu escudo no rosto ainda confuso de Keof Solomon. Bang! O demônio saiu voando girando como um canhão, quebrando uma casa. A saúde da chave de Salomão diminuiu 21% instantaneamente. Apenas um golpe no escudo tirou mais de um sexto de sua saúde. O aprimoramento avassalador causou um dano tremendo. A situação mudou em um instante. A imagem se acalmou e apenas o som de chamas e correntes elétricas pôde ser ouvido. O público olhou rapidamente para a barra de status e ficou pasmo. Sublinhado, advento da estrela negra. Mais 247% afinidade de maquinário. Duração, 3 minutos. Fonte, carta de invocação de personagem, Anxiao. Sublinhado. Isso, o comentarista abriu a boca, mas não conseguiu dar uma descrição adequada do que acabara de acontecer. No final, ele só conseguiu dizer uma palavra: superado. O que ele havia esquecido era que o elogio opressor pertencerá à chave de Salomão não muito tempo atrás. Capítulo 428, Trunfos para fora. Frenzy Edward estava coberto de cobras relâmpago, e o efeito de iluminação era lindo. Então, ele conseguiu minha afinidade de maquinário. Anxiao estava assistindo a partida de Frenzy Edward. Ele sorriu e disse: esse garoto realmente tem sorte. Através da barra de status, o público ficou surpreso ao ver que o lustre tinha o nome de Anxiao nele. Para aparecer na liga dessa maneira, Anxiao achou muito interessante. Ele teve apenas um lampejo de inspiração ao preparar a poção de habilidade, e agora parecia não só ter trazido lucro para ele, mas também fama. Os jogadores estavam muito familiarizados com o nome Black Star, mas não esperavam ver a carta de invocação de personagem de Anxiao em uma competição. Quando eles pensaram sobre isso, Frenzy Edward... Não, todos os jogadores chineses estavam seguindo Anxiao pelo espaço, então era normal para ele ter a carta de invocação de personagem de Anxiao. O problema era que o efeito desta carta de invocação de personagem era muito forte. Quem poderia enfrentar um aumento de afinidade de máquinas de quase 250% nesta fase? Os atributos pessoais de Anxiao eram mostrados como pontos de interrogação quando detectados pelos jogadores, então eles nunca sabiam seu nível real. Agora havia finalmente uma pista. Com quase 2,5 vezes a afinidade, não era de se admirar que ele fosse tão forte. Ele provavelmente estava acima do nível 100. Anxiao sempre foi uma bênção aos olhos dos jogadores da classe mecânica. Agora, ele havia mostrado a ponta do iceberg de quão forte ele era, deixando os jogadores do mecânico espectadores extremamente animados. Eles sentiram que viram o futuro brilhante de sua classe. Bom. Frenzy Edward não se atreveu a perder tempo. Ele avançou com grandes passadas, golpeando sua lança repetidamente, causando explosões de corrente. Mesmo que Keof Solomon tentasse ao máximo se esquivar dos ataques, o impacto desses ataques ainda fez com que sua saúde caísse para cerca de 40% muito rapidamente. O escudo mágico que ele invocou não conseguiu bloquear nem mesmo um golpe. Apenas mais de 10 segundos atrás, Frenzy Edward tinha sido oprimido. Agora, a situação havia se invertido completamente, e Keof Solomon se tornou aquele que não poderia revidar. Ele não se atreveu a desviar sua atenção para lutar. Ele morreria se não conseguisse se esquivar de apenas um ataque. Este buff tem uma melhoria estupidamente forte para a classe Mechanic. Se isso continuar, não terei chance de ganhar. Depois de se acalmar do choque, Keof Solomon rapidamente ajustou sua mentalidade. Ele pensava que aquela era uma vitória definitiva, mas nunca esperou que seu oponente tivesse escondido um trunfo tão forte. A chave de Salomão também tinha seu trunfo. Ele tinha planejado originalmente vencer esta partida, deliberadamente perder as partidas depois, e mal se qualificar, guardando seu trunfo para as finais. No entanto, ele foi forçado por Frenzy Edward a mudar seu plano. Se ele ainda não usasse seu trunfo, ele definitivamente perderia. Se perdesse esta partida, não teria como se conter nas últimas partidas, e aqueles adversários eram todos muito fortes. Ele certamente acabaria usando seu trunfo para garantir a vitória. Já que era esse o caso, ele poderia muito bem usá-lo agora. Enquanto ele pudesse vencer este, ele não teria que se preocupar com as partidas depois. A explosão repentina de Frenzy Edward realmente o chocou.
mas ele encontrou uma maneira de lidar com isso muito rapidamente. Ele admitiu que Frenzied Ward era quase invencível durante o advento da Estrela Negra, mas o buff duraria apenas 3 minutos. Enquanto ele sobrevivesse a isso, ele ainda teria uma chance. Acontece que seu trunfo, Portão Uivante, foi capaz de fazer isso. Uau! Keof Solomon usou sua última habilidade de mobilidade, Flame Jump, e desapareceu, reaparecendo em um mar de fogo a mais de 20 metros de distância. Ele rapidamente puxou seu colar e o pressionou no chão. Seu mana diminuiu em 40% instantaneamente, e magia azul fluiu para o colar, liberando uma luz cegante. Ao mesmo tempo, Keof Solomon começou a entoar: geada que espalha a morte, fogo que extingue a vida. Com o sangue da raça demoníaca, construo uma ponte. Por favor, atendam à minha chamada, os invasores de elite. Que nossos inimigos testemunhem o inverno que congelou o mundo. Zumbir. Um som divino apareceu como se viesse do vazio. Um portão de luz azul gelo ergueu-se do solo antes da Keof Solomon, coberto por chamas azuis dançantes. Tinha 4 metros de altura e dentro havia um vórtice de magia. Guerreiros demônios com 3 metros de altura saíram do portão de luz um após o outro. Eles usavam uma armadura de metal preta coberta de pontas. 2 deles seguravam um machado de 2 mãos. Outros 2 tinham uma besta mágica piscando com luz azul, e na frente estava um guarda florestal que tinha um martelo de corrente e montava um lobo demônio. Havia um total de 5 demônios. Este era o fantasma de uma equipe de reconhecimento do Extinguish Army. Ele é um invocador. O comentarista gritou tão alto que quase quebrou a voz. As expressões dos espectadores mudaram. Uma palavra poderia concluir a imagem dos invocadores no coração dos jogadores: Bestard. Na vida anterior de Anxial, o estilo de invocação de mago e o estilo de exército mecânico eram conhecidos por serem os 2 estilos mais nojentos. Equilíbrio, tecnicalidade. Desculpe, nunca ouvi falar disso. Eu sou apenas forte. A tática da onda humana pode afogar os inimigos. Se houvesse criaturas convocadas o suficiente, até mesmo um jogador poderia lutar contra muitos outros ao mesmo tempo. No estágio atual, o estilo do exército ainda não havia aparecido, mas o estilo de invocação já estava começando. Claro, estilos fortes têm suas limitações. Havia uma chance de falhar ao invocar feitiços, e um meio de feitiço era necessário, alguns dos quais eram itens de convocação específicos. Alguns exigiam que o usuário tivesse certas habilidades e alguns exigiam que o usuário fizesse contratos com as criaturas invocadas. Havia muitas maneiras de as criaturas convocadas existirem, como em sua forma real e física, que desapareceria assim que morresse. Keof Solomon, no entanto, invocava fantasmas, semelhantes aos monstros duplicados nas masmorras, o que significava que ele poderia invocá-los novamente depois que morressem o quanto ele quisesse. Seu Portal Uivante era um item de invocação raro nível 60 de qualidade rosa que poderia invocar o fantasma de uma equipe de batedores demoníacos. Os batedores de demônios eram a especialidade do Extinguish Army. O Lingate foi uma missão de desafio solo. Foi muito difícil e deveria ser completado por jogadores acima do nível 60, mas a Clube Key usou o poder de sua equipe para ajudar a Keof Solomon a conseguir este item rosa. Os atributos desses 5 batedores demônios apareceram na barra de status: 2.500 de saúde, 134 a 197 de ataque, 40 de defesa. Neste estágio, o estilo de invocação estava longe de ser completo. Invocadores usuais só podiam convocar lobos da floresta, cobras venenosas e outras pequenas criaturas, que nem mesmo possuíam 1/3 dos atributos dos batedores demoníacos. Ainda assim, ele poderia convocar 5 batedores demônios juntos. O que isso significa? Um jogador pugiliste nível 60 tinha cerca de 3.000 a 4.000 de saúde. Esses 5 batedores demônios tinham a saúde total de cerca de 3 pugilistas, e seus danos também eram altos. O dano teórico que eles poderiam causar no máximo em uma rodada de fogo de foco estava perto de 1.000. Essa era a confiança de Salomão de ser quase invencível em duelos. Não apenas porque ele era um mago demônio do estilo fogo gélido, mas também porque ele poderia mudar para o estilo de invocação a qualquer momento. O público ainda estava maravilhado com o quão forte Black Stars Advent era, e a situação já havia mudado novamente, surpreendendo a todos. Santo, ele convocou um grupo de monstros de elite. Isso é quase o mesmo que um chefe. Mesmo, Keof Solomon fez o Ranger e 2 demônios com machado cercarem a Frenzied Ward, enquanto os 2 arqueiros ficaram ao lado dele e atacaram à distância. Ele não tinha muita saúde sobrando e temia os danos da Frenzied Ward, então se escondeu atrás dos arqueiros. O rosto de Frenzied Ward tornou-se sombrio. Ele ergueu o escudo e empunhou a espada, avançando em passos largos. A armadura de metal colidiu fortemente com os 3 demônios, fazendo um barulho alto. O impacto criou uma onda de choque no ar e os jogadores puderam sentir a imagem tremendo. Estrondo. Pá. Então, a fumaça densa e as faíscas elétricas da explosão foram liberadas da ponta da lança. Frenzied Ward cortou horizontalmente, acertando aqueles 3 demônios ao mesmo tempo. O público pôde ver que a saúde dos 3 batedores de demônios diminuiu em 1/4 instantaneamente. Com o aprimoramento de Black Stars Advent, o dano da Frenzied Ward foi extremamente assustador. Além disso, o poder de defesa de sua armadura também aumentou, então ele não teve medo de ser cercado. Apenas 3 minutos. Keof Solomon estava frustrado. A seus olhos, a primeira aparição do Portão Uivante resultou em uma vitória esmagadora. Mesmo assim,
O primeiro uso dele foi para paralisar o inimigo e cobrir sua retirada. Vergonhoso. Enquanto eles lutavam, o número de pessoas assistindo aumentava continuamente. Esta partida foi repleta de reviravoltas e teve muitas partes emocionantes, por isso atraiu cada vez mais espectadores. O aparecimento do feitiço de convocação fez o público pensar que a situação iria mudar mais uma vez, ou pelo menos eles estariam no mesmo nível. No entanto, a cena seguinte ainda era a performance solo de Frenzy Edward. Ele destruiu um grupo de batedores de demônios sozinho, e o Summoner que deveria demolir o oponente ainda estava sendo derrotado por Frenzy Edward. A classe Summoner é uma classe muito forte. Embora Keof Solomon esteja em desvantagem completa, isso não afeta o quão fortes os Summoners são. O lançador estava analisando a razão dos Summoners serem tão fortes, mas quando viu o que estava acontecendo, ele sentiu que não parecia convincente em tudo. No entanto, ele só podia continuar falando. Você não está fazendo sentido. Muitos competidores assistiam a este jogo com uma atitude séria. A chave de Salomão tem itens de invocação muito fortes. Ao contrário da carta de invocação de personagem de uso único da espada frenética, seus feitiços de invocação podem ser usados continuamente. Esse cara é um oponente muito forte, então planos específicos devem ser traçados com antecedência. Embora os competidores de vários países temessem a chave de Salomão, eles não podiam deixar de se sentir com sorte. Felizmente, o aficionado do Black Stars Advent é um cartão único, ou não haveria sentido em participar da competição. Keof Solomon parecia ter sido os 3 minutos mais longos que ele havia experimentado. Os batedores de demônios que ele esperava foram todos feitos em pedaços por Frenzy Edward. Ele olhou para a hora. Menos de 2 minutos se passaram, e o status de Frenzy Edward poderia durar pelo menos mais 30 segundos. Keof Solomon, por outro lado, não tinha nada na manga. O público ficou feliz em ver isso. Homem de verdade de 3 minutos. Droga. O advento da Estrela Negra. Isso é chamado de Demons Demolizing Spell. Invocadores podem ser derrotados. Você deveria ter vergonha. Chave de Salomão. O que posso fazer? Eu também estou desesperado. Isso é como uma conta de alto nível esmagando outra de baixo nível. Falando nisso, Frenzy Edward pode de fato ser considerado uma conta de alto nível depois de ganhar tanta afinidade de maquinário extra. Isso é tão engraçado. Este Summoner parece ter sido eliminado pela equipe enquanto lutava contra o chefe da masmorra. Basta olhar para seus olhos confusos. Plop. A arma acertou o peito de Keof Solomon sem qualquer obstrução. Keof Solomon segurou a lança com raiva e arrependimento em seu rosto. Ele ainda perdeu mesmo depois de usar seu trunfo. Agora, outros seriam cautelosos com seu trunfo, mas ele não tirou nada disso. Esta batalha não valeu a pena. Estrondo. Uma explosão ocorreu dentro de seu corpo e tirou seu último resquício de saúde. A chave de Salomão se transformou em uma luz branca e morreu. O comentarista acenou com os punhos de empolgação. Uma luta tão maravilhosa e emocionante. Parabéns para Frenzy Edward por finalmente emergir vitorioso. Esta partida recebeu uma classificação de transmissão e popularidade muito altas. Jogadores de todo o mundo discutiram a partida com paixão. Eles ficaram especialmente felizes em ver o estilo de convocação ficando sobrecarregado. Como Frenzy Edward usou o buff, Black Stars Advent, para esmagar o oponente. A fama de Anxial aumentou indiretamente. Um NPC misterioso que estava ativo desde o início do lançamento do servidor finalmente revelou um pouco de sua força. O grande mecânico An sempre foi um assunto quente, e suas ações anteriores foram transformadas em memes pelos jogadores. Contanto que houvesse uma postagem relacionada, era muito fácil atrair muitas pessoas nos fóruns para memela. Este evento fez com que os jogadores adivinhassem suas habilidades e qual estilo de classe de mecânico ele usava. Frenzy Edward derrotou um oponente forte, então sua chance de se classificar aumentou. O último trunfo de Keof Solomon foi forçado a sair, mas ele perdeu no final. O invocador que deveria ser como um chefe se tornou a festa que lutou contra um chefe. Após a partida, muitos repórteres perguntaram deliberadamente como é ser esmagado como um invocador. Essas perguntas eram como esfregar sal nas feridas da chave de Salomão. Ele saiu de cena furiosamente. Na verdade, seu portal Evante era realmente forte. Nas partidas posteriores, ele não teve escolha a não ser dar tudo para se classificar. Ele usou o portal Evante e derrotou oponentes fortes um após o outro, mostrando o quão forte era um invocador. No entanto, quanto melhor ele se saísse, mais corroborava o quão dominada a Frenzy Edward era, ou mais precisamente, quão dominada era a carta de invocação de personagem Anxial. Frenzy Edward se livrou da entrevista pós-jogo, voltou às pressas para a Fortaleza Central e procurou por Anxial. Ele provou a doçura da poção de habilidade, isso poderia virar o jogo completamente. Para coisas assim, quanto mais, melhor. Ele foi ao quarto de Anxial, e o povo da dinastia, do Templo de Deus e do Céu Longo cercavam Anxial há muito tempo. Todos eles assistiram ao jogo e mal podiam esperar para comprar a poção de habilidade do Black Star. Porém, não houve novo estoque no painel da loja. Eles olharam para Anxial. Essa cena fez Anxial se sentir como se os jogadores fossem porcos esperando para serem alimentados, e ele se tornou a mãe porca. O que você está olhando? Você quer a poção de habilidade? Não há mais. Anxial os expulsou. Vocês? A poção veio do meu sangue. Tentar uma vez foi o suficiente. Eu teria que me drenar completamente para satisfazer vocês. Capítulo 429, as finais. As partidas do grupo estavam chegando ao fim. A situação estava ficando mais clara. Longsky estava em 8º lugar, e Temple of God estava em 9º,
Sua diferença de pontos não era pequena. Temple of God precisava conseguir uma grande vitória para ultrapassar Longski, mas a próxima partida seria entre os dois. Isso significava que não importava quem ganhasse ou perdesse, definitivamente haveria um lado que se classificaria. Muitos espectadores chineses sentiram um aperto no coração. Todos esperavam que todas as 3 equipes chinesas pudessem entrar nos 8 primeiros, mas a situação era muito difícil. Essa batalha interna era esperada desde que o agrupamento foi decidido, mas quando realmente aconteceu, eles ainda estavam nervosos com isso. O grupo C estava cheio de times fortes, então era muito difícil ganhar pontos. Muitos times que tiveram a chance de se classificar nem chegaram ao top 10. Então o resultado de Longski e Temple of God já foi muito bom. Alguns jogadores calcularam os pontos e chegaram a uma conclusão que deixou as pessoas muito complicadas. Longski teve mais pontos. Se eles deliberadamente se segurassem e perdessem esta partida, dando ao Temple of God pontos suficientes, o Temple of God seria capaz de pular para o 7º lugar enquanto Longski cairia para o 9º lugar. Nesse caso, a diferença de pontos de Longski com a equipe do 8º lugar seria muito pequena. As partidas que viriam para eles eram mais fáceis do que para a equipe do 8º lugar, então haveria uma chance muito alta para Longski voltar ao 8º lugar. Assim, houve a chance de ambas as equipes se classificarem. O pior resultado da luta interna seria o Temple of God vencer com uma ligeira vantagem e somar alguns pontos enquanto Longski perdia e não somava nenhum. Isso significaria que esta rodada foi um desperdício e não produziu muitos pontos. Não apenas a situação de Temple of God permaneceria inalterada, mas a classificação de Longski também se tornaria instável. Trabalhar juntos secretamente era a única maneira de alcançar os melhores resultados. No entanto, isso foi apenas o pensamento dos fãs. Altian nunca foi alguém que faria essas coisas. Seu profissionalismo fazia dar tudo de si contra qualquer adversário e era absolutamente impossível para ele fingir a partida. Sua personalidade era muito simples e direta, então ele não queria se preocupar com essas coisas. Longski não planejava se conter. Esta batalha interna foi trágica e intensa. Ambos os lados tinham armadura e eram semelhantes em força. O resultado dessa batalha foi Longski levando a melhor e ganhando, derrotando o Temple of God e tornando sua classificação mais estável. A esperança do Templo de Deus para se qualificar foi destruída por Longski. Uma parte dos fãs do Templo de Deus imediatamente ficou furiosa. Eles repreenderam e culparam Longski e até fizeram disso uma questão de traição. No entanto, a maioria das pessoas, incluindo uma parte dos fãs do Templo de Deus, não concordou com esses comentários. Eles sentiram que Longski não fez nada de errado. Esta era uma competição, e competição significava ir de tudo para fora. Jogar partidas falsas era um ato antiético. Então não havia muito o que discutir quando eles perderam depois de dar tudo de si. Claro, Temple of God ficou do lado moralmente elevado, dizendo aos fãs para não culparem Longski, dizendo que eles eram os que não tinham um bom desempenho. Claro, era impossível para eles não ficarem chateados. Sua jornada na Liga Internacional havia chegado ao fim, mas seu competidor continuou sua jornada pisando em seus cadáveres. No entanto, Temple of God sempre foi muito realista. A situação já havia sido determinada, então não havia necessidade de ficar zangado com isso. O problema em que pensavam era evitar mais perdas, e era nisso que Ligi era bom. Ele foi proficiente em construir uma boa imagem e orientar os comentários. Sob a liderança de Ligi, não só eles deliberadamente não lutaram seriamente nas últimas partidas, mas mudaram suas táticas e lutaram de forma mais feroz e agressiva. Parecia que eles sabiam que não tinham chance de se classificar, então eles pararam de ser tão cautelosos e jogaram o jogo à sua maneira. Mais importante, seu objetivo era dar a impressão de que queriam garantir que os oponentes não recebessem muitos pontos deles, o que significava que eles estavam indiretamente ajudando Longski a arrastar os inimigos para baixo, construindo uma imagem de nunca desistir e exibir o espírito de trabalho em equipe. Então, eles encontraram alguém para fazer esse tipo de dedução nos fóruns e levar os outros a concordarem. Templo da imagem de Deus tornou-se positivo e altruísta instantaneamente. Eles estavam no auge da moral elevada. Quando as pessoas falavam sobre o Templo de Deus, todas as elogiavam. Assim, além de receberem fama e um nome melhor, reduziram o impacto negativo da não qualificação. Além disso, eles usaram esse método para criar um contraste entre eles e Longski, que derrotou seus conterrâneos, enfatizando o quão virtuosos eles eram. Os superiores do Templo de Deus ficaram tanto satisfeitos com este resultado. Dos 4 maiores clubes da China, o Temple of God foi o clube mais comercializado. Se perder a batalha lhes desse mais benefícios, An Xiao não tinha dúvidas de que eles fariam isso. Como a última partida terminou, as equipes classificadas foram decididas. Sublinhado. 1. Diabo. 2. Dinastia. 3. Hidra. 4. Chave. 5. Tulipas. 6. Boxe Canguru. 7. Roseknid. 8. Longski. Sublinhado. O Dynasty teve o melhor desempenho na fase de grupos. A meio da competição ultrapassou o Devil e conquistou o primeiro lugar, mas nas últimas lutas, segurou-se propositadamente e caiu para o segundo lugar. Isso porque a batalha nas finais foi determinada de acordo com o ranking da fase de grupos. Se o Dynasty se classificasse em primeiro lugar, seu adversário teria sido Longski, que se classificou na 8ª colocação, o que não seria bom. Portanto, após discutir internamente, Dynasty decidiu abandonar um lugar. No entanto, todos sabiam que se o Dynasty quisesse, eles poderiam absolutamente ter mantido sua invencibilidade e chegado à final sem perder um único jogo.
Essa classificação era completamente diferente daquela na memória de Anxiao. A existência de Anxiao teve um efeito borboleta e mudou a situação da liga. Ele lembrava vagamente que um dos 8 primeiros em sua vida anterior era Qinxi da Coreia, mas Qinxi agora estava abaixo do 10º lugar e havia sido substituído. Havia muitas equipes fortes entre os 8 primeiros que brilharam em todas as temporadas da liga em sua vida anterior. Infelizmente, seu planeta novato estava muito distante. Caso contrário, Anxiao teria atraído aqueles jogadores profissionais para sua facção. Sua capacidade de completar missões era muito confiável. Entre os 8 primeiros, apenas China e América tiveram 2 equipes classificadas. Dynasty tinha sido o único entre os 8 primeiros em sua vida anterior, mas Longsky agora também estava qualificado. No singles, Frenzy Edward se classificou em 15º lugar, e King Admiral se classificou em 6º lugar. Também havia 2 jogadores chineses se classificando, com equipes fortes e jogadores altamente qualificados de tantas áreas competindo no mesmo palco. A obtenção desse resultado foi incrível. O Galaxy Times fez um episódio focado em analisar o desempenho das equipes que se classificaram, prevendo a situação futura nas finais. Eles chegaram à conclusão de que 3 times tinham o maior potencial de se tornarem campeões: Devil, Dynasty e Kei. Com o sistema de jogo sendo melhor de 5, cada equipe definitivamente usaria todos os seus trunfos e miraria no oponente de qualquer maneira possível. O cronograma das finais foi divulgado. A primeira rodada foi chave contra Tulipas. Durante a fase de grupos, Anxiao permaneceu em Juberliub e rejeitou temporariamente os convites de parceria de outros grupos mercenários, deixando sua equipe descansar. Ele não estava fazendo nada. Ele construiu mais máquinas. Will Arozia comandou a divisão Sunil para fazer outras missões e ajudou Erlos no treinamento de combate. Agora que a fase de grupos terminou e a classificação correspondeu às suas expectativas, Anxiao não se concentrou mais nos detalhes da competição. Independentemente dos resultados que as equipes obtivessem, isso não o afetaria muito. Ele continuou a expandir o escopo de negócios do grupo mercenário. Acontece que Geni, o mordomo-chefe da Ilha do Dragão Flutuante, havia enviado a ele uma missão de suprimentos. O gerente de logística Ayer havia solicitado um novo lote de recursos. A equipe do vendedor estava em um planeta colonizado por Godoran no sistema estelar Gavin, então eles exigiram que Anxiao escoltasse as mercadorias. Ames quase não conseguiu nada. Geni sempre foi quem lidou com todos os assuntos. Comparado com os outros 3 indivíduos além do Graua no Shattered Star Ring, Ames era o mais despreocupado em termos de tornar suas forças mais fortes. Os outros 3 mais ou menos tinham exércitos, enquanto Ames tinha apenas um grupo de guardas. O Black Star Mercenary Group era a única força de combate externa sob seu comando, mas eles estavam apenas executando tarefas. Afinal, em comparação com aquelas grandes frotas, um grupo de mercenários médios era tão insignificante quanto uma partícula de poeira. A proteção do dragão flutuante não veio de graça. Seu Black Star Mercenary Group era a equipe de campo do Floating Dragon no papel, então eles frequentemente tinham que fazer algumas missões como escoltar suprimentos, perseguir inimigos, coletar informações e assim por diante. Era semelhante às missões diárias de uma facção, não tinha uma recompensa de experiência alta e tinha como objetivo principal aumentar a favorabilidade da facção. A favorabilidade da facção de Anxiao com o Floating Dragon já estava em 2.100 pontos, e o relacionamento havia se tornado amigável. Anxiao trouxe os outros e saiu. Como os jogadores usaram Gathering e Crystals para entrar na partida, eles não ficaram limitados a um local. Então eles agiram junto com Anxiao. Embora a competição fosse importante, seguir Anxiao também era crucial, ou não haveria ninguém para consertar sua armadura. Capítulo 430. Veneno Assassinato. As Tulipas derrotaram a Chave 3. E entraram entre os 4 primeiros. A maioria dos times fortes reservou seus trunfos para a fase de grupos, mas o trunfo do Clube K foi mostrado com antecedência devido à batalha entre Frenzy Edward e Keof Solomon. Embora o Lingate fosse muito forte, as outras equipes tiveram muito tempo para pensar em maneiras de lidar com isso. As Tulipas eram firmes e fortes, e também tinham um trunfo, que finalmente usaram pela primeira vez. Como Keof Solomon esperava, sua equipe estava despreparada e derrotada. Se não fosse por Keof Solomon, que teve um desempenho superior na terceira partida, teria sido uma derrota esmagadora por 3-0. O Clube K ficou entre os 8 primeiros. Este resultado estava longe de ser o objetivo de Keof Solomon de se tornar o campeão, então ele ficou furioso. Por outro lado, o Black Star Mercenary Group chegou ao planeta onde estava a equipe de recursos e se preparou para a escolta. Uma estação espacial interestelar dourada em forma de leque flutuava fora da atmosfera de um planeta colonizado por Godoran, seguindo seu curso e orbitando indefinidamente. Seu casco de liga emitia uma aura mágica e vários modelos de espaçonaves estavam estacionados lá. O vendedor estava esperando a chegada de Anxiao. Seu nome era Tireu, um empresário ligeiramente conhecido no sistema estelar Gavin. Ele administrava um grupo de lojas de departamentos comerciais e tinha um contrato de longo prazo com o departamento de logística da Floating Dragon. Anxiao realizou várias missões de escolta de recursos, e Tireu e ele se conheciam há muito tempo. Anxiao e os outros chegaram ao cais e uma voz veio de longe. Ah, estrela negra do dragão flutuante, nos encontramos novamente. Tireu era um Godoran. Seu corpo era redondo e ele tinha um sorriso apaixonado no rosto. Ele se aproximou com passos rápidos e deu um abraço de urso em Anxiao. Tenho que incomodar vocês de novo. Todos os recursos de que o
Floating Dragon precisa são empacotados e listados. Você precisa fazer uma verificação. Ele guiou Anxiao e os outros para o lado, onde caixas de metal se empilhavam como uma pequena colina. Eram todos recursos que Ayer havia encomendado. Trabalhamos juntos tantas vezes, não duvido de sua reputação. No entanto, este é o pedido de Genie, então terei que deixar meu pessoal fazer uma verificação. Anxiao passou a lista para Maplimon e deu a ela uma missão de contagem de bens. Entendido, entendido. Tireu esfregou as mãos e sorriu brilhantemente. Os recursos de escolta eram uma missão diária e a recompensa era sempre 50 Floating Dragon Faction Favorability. Por causa da posição de Anxiao como membro do Floating Dragon, Tireu deu a ele um certo desconto, então Anxiao frequentemente comprava coisas de Tireu. Ele confiava na reputação de Tireu, mas agora que estava trabalhando para o Floating Dragon, era melhor ser mais cuidadoso. Ao solicitar recursos na rede interestelar virtual, a logística era um problema. Além daquelas civilizações avançadas que normalizaram os dispositivos de transporte de longo alcance, a logística no espaço geralmente era contratada por organizações profissionais de entrega. O vendedor fazia parceria com uma agência de viagens e fazia com que eles lançassem a entrega no avião. Havia muitos necrófagos em Shattered Ring, e alguns piratas galácticos de baixo nível focados em roubar naves espaciais logísticas. Consequentemente, as equipes comerciais geralmente contratavam mercenários como guardas. Maplimon contou muito rapidamente. O número estava correto. Anxiao acenou com a cabeça e disse: "Não há problema, vamos sair agora. Já contatei uma nave de agência de viagens, está estacionado na porta 5468. Tireu se virou e disse a um de seus funcionários: "Decker, pegue alguns homens e leve os recursos para a cabana de mercadorias. Depois siga a Estrela Negra até a Ilha do Dragão Flutuante para realizar a transferência." O homem que se chamava Decker acenou com a cabeça, chamou alguns trabalhadores e começou a transportar as caixas para o porto. Ele era um gerente regular do grupo Tireu. Ele parecia muito comum e não chamava muita atenção. Anxiao e os outros subiram as escadas da nave da agência de viagens. Tireu parou na doca e disse em voz alta: "Envia meus cumprimentos a Genie." Anxiao acenou com as mãos e entrou na nave. Depois que a escotilha fechou, ele escreveu uma missão de guarda e deu a alguns jogadores, então disse a Erlous para levá-los para a cabana de mercadorias e começar os turnos para proteger as mercadorias. Ele então foi para a cabana de hóspedes com os outros. Com alguma turbulência, a espaçonave decolou. Esta era uma pequena nave espacial itinerante, então não havia outros passageiros. Tireu reservou toda a espaçonave especificamente para transportar suprimentos para o Floating Dragon. Havia poucas pessoas no navio, além de 10 ou mais membros da tripulação e membros do grupo de mercenários. Havia apenas cerca de 10 funcionários do Tireu Group. Decker era o chefe deles. Anxiao já o havia conhecido antes. Eles não se comunicaram muito, mas ele percebeu que Decker trouxe uma garota para o navio desta vez. "Você é o Black Star?" No salão de hóspedes, assim que se sentaram, a garota ao lado de Decker falou. Ela inclinou a cabeça e olhou para Anxiao com curiosidade. Anxiao a avaliou. Esta era uma adolescente humana espacial, bastante jovem, com cerca de 15 a 16 anos de idade, e sua cabeça alcançava apenas o peito de Anxiao. Ela tinha cabelo curto castanho escuro, pele clara e um rosto bonito. A ponte de seu nariz era alta e seus olhos brilhantes estavam cheios de uma energia juvenil. "Tio Decker sempre me conta histórias. Ele falou sobre você antes." Os olhos da adolescente se moveram para cima e para baixo no corpo de Anxiao, medindo-o. Decker tossiu e disse: "Esta é uma das filhas do meu amigo, sua família. Deixe-me cuidar dela temporariamente. Ela queria me seguir de qualquer maneira, então eu a trouxe para o navio." "Lord Blackstar, isso seria um problema?" "De jeito nenhum." Anxiao balançou a cabeça. Ele olhou para a adolescente, sorriu e perguntou: "Qual é o seu nome?" "Sylvia." "Um nome muito bom. Qual é o seu planeta natal?" Sylvia curvou os lábios. "Você está fazendo uma verificação de identidade." Tio. Anxiao estava sem palavras. Ele era claramente jovem e bonito. De que bobagem ela estava falando? Sylvia olhou de soslaio para Anxiao, mudou de assunto e disse com desdém: "Ouvi dizer que vocês, mercenários, não têm moral e lutam pelo lado que paga mais. Eu realmente quero saber. O dinheiro ganho com a venda de suas almas não é quente para segurar." Anxiao ergueu as sobrancelhas. Antes de falar, Decker puxou Sylvia de volta aterrorizado. Repreendeu-a e pediu desculpas apressadamente a Anxiao. "Ela não entende muitas coisas. Por favor, não leve isso a sério. Está tudo bem, compreensível." Anxiao acenou com as mãos. As palavras tinham basicamente impacto zero sobre ele. Então é claro, ele não se importou. "Essa garotinha tem muita coragem. Ela sabe que somos um bando de brutos. Mas ele ainda ousa me questionar bem na minha cara. Muito corajoso. Eu não sou uma garotinha." Sylvia estava um pouco zangada e empurrou o peito para cima. Não é pequeno, de fato, mas ainda precisa ser desenvolvido. Os olhos de Boom e Tidog moveram-se para baixo e um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. De repente, ele percebeu que Anxiao estava olhando para ele sem dizer nada. Ele imediatamente manteve os olhos para si mesmo, afastou o sorriso e endireitou-se na cadeira. Eles prenderam o cinto de segurança e a espaçonave entrou no modo de salto muito rapidamente, só então eles puderam andar livremente. Sylvia era enérgica e ativa. Ela curiosamente correu ao redor da espaçonave e olhou para a estrutura da espaçonave com admiração. Às vezes, ela colocava a cabeça na vigia e olhava para fora da janela para os raios de luz lá fora. Decker sorriu amargamente e disse: "Esta é a primeira vez em uma nave espacial. Desculpe incomodá-lo, contanto que a missão não seja afetada." Anxiao olhou para a enérgica visão traseira da adolescente e estreitou os olhos. "Sylvia."
esse nome parece familiar. Ele não queria desistir da menor dúvida. Ele voltou para seu quarto e ponderou por mais de 10 minutos. Finalmente, ele encontrou alguém em suas memórias que tinha esse nome. Mecânica Ladiknid, Sylvia. Anxiao congelou por um segundo. Ele não esperava que a adolescente que ele conheceu por coincidência fosse um personagem conhecido. Além disso, no enredo de sua vida anterior, Sylvia era muito conhecida e especialmente popular entre os jogadores. Sylvia ainda era uma menina agora. Anxiao relembrou sua aparência em sua vida anterior depois de crescer, cabelo comprido, valente e destemido, vestindo uma armadura mecânica leve e uma capa, assim como um cavaleiro. Qual foi um fator muito importante para determinar a atratividade de uma personagem feminina? Paródias. Sylvia tinha muitas paródias e ser bonita era apenas um fator. Afinal, havia muitas mulheres bonitas na galáxia. O motivo mais importante foi sua formação, identidade, personalidade e enredo. A beleza nunca foi o foco de Anxiao. Ele se lembrou da história do personagem de Sylvia. Foi há muito tempo, então ele só conseguia se lembrar vagamente. O pai de Sylvia foi perseguido por um certo grupo de mercenários e morreu. Ela ainda era jovem naquela época, então ela escolheu o caminho da vingança. Ela mudou de força em força, aprendeu conhecimentos da classe mecânica e se tornou uma pirata galáctica perseguindo aquele grupo de mercenários. Na linha do tempo dessa versão, devido à expansão do Império Carmesim mais uma vez, todos os campos estelares só podiam se preocupar com eles próprios. Os grandes grupos de mercenários em vários aglomerados estelares do Shattered Star Ring imitaram os mercenários do Silver Starfield, criando a Shattered Star Ring Alliance. Eles se transformaram em um enorme grupo de mercenários com milhões de membros e dezenas de milhares de navios de guerra de todos os tipos de modelos, mais do que o suficiente para participar de grandes guerras espaciais. Sylvia era a arqui-inimiga da Aliança Mercenária. Os jogadores daquela época participaram do evento de Aliança Mercenária. Aos olhos deles, Sylvia era uma renomada vilã-chefe do partido oposto. Muitos jogadores receberam missões para perseguir e matar Sylvia, mas todos falharam. Sylvia era muito forte. Durante os tempos de oposição à Aliança Mercenária, Sylvia frequentemente aparecia nos olhos dos jogadores. Então, por meio do que pareceu um acidente, ela descobriu que seu pai era bandido e sabia que seu pai merecia a morte. Ela então desapareceu por um período de tempo. Quando ela reapareceu, ela não era mais uma pirata galáctica, ela se tornou uma lutadora pela liberdade de Shattered Star Ring, ajudando as pessoas que foram vítimas de danos, lidando com alguns criminosos e sendo responsável por uma série de eventos famosos. Além disso, eles rejeitaram recompensas ou solicitações de qualquer forma, todas as suas ações vieram de si mesmas. Eles eram como super-heróis. Basicamente, ela se reformou. Embora Sylvia não fosse a personagem principal de um determinado evento, ela era uma personagem renomada como Ila. Ela esteve envolvida em muitos eventos no Shattered Star Ring. Quando os jogadores vagavam pelo espaço, às vezes esbarravam com ela lutando contra bandidos e podiam escolher ajudá-la. Ela era amada por muitos em Shattered Star Ring. Essas foram todas as coisas que aconteceram após a versão 3.0. Anxiao balançou a cabeça. O processo de reforma de Sylvia e sua experiência de transformar alguém com tanto ódio em alguém tão justo quanto um cavaleiro foram repletos de oportunidades para paródias, como bah, porque estou pensando nisso. Não esperava encontrar uma futura celebridade. Anxiao coçou o queixo. Por alguma razão, ele se sentiu um pouco estranho, como se tivesse perdido alguma informação importante. Floating Dragon Island estava no Hind Star System do Colton Star Cluster. Havia um pequeno portão estelar no caminho que poderia teletransportá-los, e o tempo de viagem era de cerca de 10 dias. Todos os dias, Anxiao construía máquinas e negociava com os jogadores. Ele não prestou muita atenção ao campeonato, apenas olhando os resultados. As 4 primeiras equipes foram decididas. Longs que parou entre os 8 primeiros depois de enfrentar Devil, que ficou em primeiro lugar e foi derrotado por 1-3. Foi muito lamentável. Dynasty derrotou Roseknid de 3-2, avançando para os 4 primeiros. A Hydra do Japão derrotou o Boxe Kangaroo da Austrália 3-1. As 4 primeiras equipes foram Tulips, Devil, Dynasty e Hydra. O próximo agrupamento foi extremamente importante. Parecia que as orações de incontáveis espectadores chineses surtiam efeito. O próximo adversário da dinastia foi a equipe Hydra. Comparado com as constantes tulipas e o diabo extremamente forte, Hydra era sem dúvida um oponente mais fraco. Dynasty teve mais confiança em derrotar Hydra em comparação com as outras duas equipes. O painel chinês nos fóruns já estava praticamente comemorando. Em termos de singles, King Admiral avançou para os 8 primeiros, Frenzied War parou no top 16. Mas Frenzied War estava muito satisfeito, já estava radiante por poder entrar na segunda fase da Liga Internacional, resultado muito acima das expectativas iniciais. Comparado com a classificação da Frenzied War na vida anterior de Anxiao, esta foi de fato uma grande melhoria. Em sua vida anterior, Frenzied War nem mesmo chegou à Liga Internacional, mas agora ele era um dos 16 melhores jogadores da Liga Internacional. Frenzied War foi o que mais se beneficiou, e sua posição entre os jogadores chineses disparou de ninguém para uma supernova. 10 dias depois, a espaçonave saiu do estado de salto. O dragão flutuante estava apenas meio dia de distância. Era a hora do jantar. Anxiao saiu da sala de modificação de máquinas e foi para o refeitório. Esta era a área de jantar normal. Tantas pessoas estavam comendo lá. A comida era toda portátil,
por isso não podia ser considerada deliciosa, mas também não era sem gosto. Erlous chamou por ele do bar. Quer beber alguma coisa? Erlous tinha uma garrafa de bebida alcoólica na frente dele. O álcool deixou seu rosto ligeiramente vermelho. Quase esqueci que você é um alcoólatra. Anxiao sentou-se e o barman passou-lhe uma nova xícara. Erlous riu. Ergueu a garrafa de bebida e serviu-lhe uma xícara. Anxiao balançou a cabeça e ergueu a xícara. No momento em que ia beber, seu movimento parou repentinamente e um alerta desconhecido apareceu em seu coração. Franzindo a testa ligeiramente, ele olhou para a introdução do objeto em sua interface. Sublinhado, licor forte com um ingrediente adicionado, refeitos, desconhecidos. Sublinhado. Bang! O som de esmagamento chocou a todos. Eles colocaram a comida na mesa e olharam surpresos. Anxiao segurou a coleira do bartender. Pressionou o bartender em pânico na mesa do bar e disse friamente, sem uma expressão: você adicionou veneno.